Fala galera, como vocês estão? Tudo bom? Hoje estou a caráter aqui, estou num cosplay de Dr. Alan Gray. Mentira, da Shopee, se for, né? Estou aqui com um cara muito... Cara, que todas as minhas loucuras topa. Então é um cara que eu sempre sou muito agradecido. E vamos começar esse segundo podcast da temporada aí. Bora! Hoje estou com Rodrigão. Vocês conhecem esse cara aqui, ó? Se apresenta aí, Rodrigão. Opa, primeiramente, Yuri, obrigado, tá? Obrigado aí pela oportunidade, né? Acho que vai ser um papo muito legal, né? Muito bom aí. É mais um podcast junto, dessa vez agora é o seu, né? Porque, não, quando a gente foi no podcast do... Essa é a sua câmera, tá? Qualquer coisa. Tá, obrigado. Quando foi no podcast do Pod Prime, né? O que acontece? Ele falou assim, Rodrigo, você tem que ir no meu podcast. Eu falei, como não? Claro. A condição dele lá era vir aqui depois, tá, gente? Então, missão dada, missão cumprida, estamos aqui, né? Então aqui é o Rodrigo do Mesozoico Zoado, do canal Mesozoico Zoado, né? Que felizmente é um dos maiores canais do Brasil de paleontologia hoje em dia, né? Tá com quase 500 mil de inscritos, estamos chegando lá. Quanto tempo tem o canal, Rodrigo? Nossa, boa pergunta. Alguns anos já, né? Bastante. Tá. O Mesozoico Zoado, que é a série animada, eu comecei ela em 2010. 2010. Ah, já faz um tempinho então, pô. 2010. Foi antes da história do fim do mundo, lembra disso? De 5 em 5 anos tem essa história, que o mundo vai acabar. Vamos ver qual vai ser a próxima, né? Pelo menos eu consegui presenciar uma, né? Mais de uma, né? Porque também teve o do milênio, né? Lá, né? Cara, teve 2012. 2012. 2020 alguma coisa, né? Eu me lembro até hoje, quando teve, assim, o bug do milênio, né? Também tinha o ato de que o mundo ia acabar nos anos 2000. Né? E eu me lembro até hoje que o SBT fez lá assim uma propaganda, tipo, o mundo explodindo, falou, antes que o mundo acabe, mate a saudade com Zezé Camargo e Luciano. Você ficou com medo do seu Windows 2000 dar pau? Lembra desse negócio? Sim, Windows 2000 não vai funcionar. Ó, gente, peraí, eu vou tirar. Tá um calor, tá? Vou voltar a ser eu aqui, ó. Pronto. Aqui tá um clima de Mata Atlântica, galera. Quem não sabe... Legal. Bom, quem segue o canal já viu os fora das câmeras aqui. Sim. Mas aqui é o meu fish room. E eu tenho cascudo. Então é um clima do pré-cambriano aqui de calor, né? É um clima bem cascudo, gente. Mas é legal. Nossa, inclusive, assim, a criação de cascudo dele é muito legal. Era muito legal mesmo. Então, como tá falando do que mesmo? Da onde surgiu a ideia? Então, do Mesozoico Zoado. Então, eu comecei a fazer o desenho em 2010, né? Foi em dezembro de 2010 que eu lancei a primeira animação mesmo. Eu tinha feito algumas pequenas animaçõezinhas antes já, mas pra valer mesmo foi nesse ano. Só que assim, a origem do desenho animado, né? Pra começar o canal, nem se chamava Mesozoico Zoado, era Road Produções. Não, era Road Produções. E eu comecei com uns vídeos bem aleatórios. Não tinha nada a ver com... Assim, não era só de paleontologia, de dinossauro? Não, era um canal bem aleatório. Eu pensei que a ideia já foi logo do começo de dinossauro. Não, tanto é que tem o vídeo tem o rap do Homem Macaco que eu fiz uma vez. Nossa, velho. Depois procura lá. Coloca no YouTube, rap do Homem Macaco, Mesozoico Zoado. Deixa eu ver lá, eu que fiz aquela bagaça. Eu peguei várias montagens. Sabe aquelas pegadinhas do Silvio Santos, do Gorila? Que entra tipo, no escritório, o pessoal tá lá no RH, de repente um gorila invade a sala. Ou então, nossa, trash. Bem né? trash, né? Então eu peguei várias cenas lá durante a música do Homem Macaco. Só que eu peguei o trecho certinho. E aí eu coloquei umas cenas do documentário Caminhando, Vivendo Entre as Feras da BBC, que tem um Australopiteco. Aquele antigão, né? Isso, e nos bastidores do documentário, eles fizeram uma montagem do Australopiteco dançando assim e tal. Nossa. E eu coloquei na batida da música, né? E o vídeo, inclusive, tá viralizando. Não sei o que aconteceu que recentemente, acho que foi o Alan dos Santos, fez um comentário sobre esse rap do Homem Macaco. E por conta disso, aí ele fala, obrigado Alan dos Santos por ter me mostrado. Cara, o que o Alan dos Santos tem a ver com o rap do Homem Macaco? A internet é sensacional, né, cara? A internet é muito aleatória, cara, nossa. Mas é isso, e aí tá viralizando. Então meu canal tinha muita coisa, né? Tinha muitos vídeos assim aleatórios, eu cheguei a fazer, eu quero voltar a fazer, inclusive, karaokê ao pé da letra. Então eu pegava a música em inglês e colocava a legenda totalmente, fiz a música do Michael Jackson e tal. Então, era bem eclético o canal. Mas, ao mesmo tempo, também tinha o desenho do Mesozoico Zoado, que a ideia... Era um quadro desse... É como se fosse um quadro, tá. Isso. Só que a origem do conceito disso é bem antes do canal. Eu cheguei a fazer história em quadrinho. Surgiu história em quadrinho fazendo na época de escola. Em 2004, eu tenho até hoje. A primeira versão que eu fiz de um almanaque do Mesozoico Zoado, toda à mão. Entre 2004 e 2005. Devia ter trazido, inclusive. E pra quem não sabe... Nossa,
porque é bem O legal. Rodrigo, ele faz tudo do canal. É. Cara, é um trampo. Cara, ó, eu vou falar por mim. Ah, De você pegar um vídeo que você já tá pronto e editar já dá trabalho, eu fico imaginando você que colore, desenha, edita, dubla. e o pessoal Cara, acha que trampo! E o pessoal acha que é fácil de fazer. Não, você é louco, muito cara. O Você pessoal é fala, louco. Rodrigo, cadê os episódios? Não sei o que, gente. Então, não é tão o pessoal fácil. fica pedindo que não, É, não sabe. então- Sabe o que você podia fazer? Ah, Faz um making off de você fazendo alguma coisa, cara. é uma boa ideia. Cara, eu acho É. muito legal, porque vai mostrar pra galera. Ah, fica te cobrando? Eu também cobro. Não vou mentir. Porque é da Olha aí, hora. galera. É da hora as coisas. Por isso que Sim. a gente cobra porque a gente gosta. Claro. Mas faz um making off, cara. Tá, faz Porque sim. a galera não tem. Assim, tem gente que tem noção, mas tem muita gente que não faz ideia de como é. E o trabalho que é, Tanto cara. que é. Faz o make off, mano. Nossa, eu vou fazer sim. Faz, vou fazer. mano. Vai ser Nossa, super legal, Mas é cara. legal, o pessoal vai ver como é que é produzido o desenho, né? É! Eu cheguei a comentar em lives como é feito, mas acho que mostrar o passo Não, a cara, passo e é vai dar bacana. até assim, tipo. É um vídeo que eu viria. Mesmo que você fizesse um vídeo mais comprido, cara, eu ficaria vendo de boa, cara. Nossa, eu vou fazer. Fica a dica. Nossa, não, ótimo, porque eu já tinha feito uns vídeos de bastidores no canal mostrando a origem do Bessoque Zoado, né? Porque não foi assim, tipo, acordei do nada, vou fazer um desenho de dinossauros maluco. Eu até comentei no... Você sempre gostou de Eu dinossauro? sempre gostei, culpa da minha mãe. Da hora. É, porque começou o gosto por dinossauros porque ela comprou pra mim umas revistas da Globo, da Globo, que vinha a peça do esqueleto pra montar. Ah, do Né? esqueleto, eu peguei essa Isso. também. Então, e começou a partir daí, né? Da E minha hora. mãe comprou porque... O que acontece? A minha mãe, ela é falecida hoje já, né? Aham. Mas ela tinha ensino superior incompleto em biologia. E ela tinha sonho de fazer biologia. Ela não pôde fazer porque na hora quando ela conseguiu a grana para conseguir fazer a faculdade, a mãe dela, que é minha falecida avó, pegou todo o dinheiro para ela e minha mãe teve que trancar a faculdade. E aí ela não conseguiu realizar o sonho dela. Então ela, através de mim, ela conseguiu, ela meio que lutou, batalhou para eu e minha irmã a gente ter o que ela não teve, né? E aí a gente foi. Então, aliás, a minha mãe, assim, eu devo muito a ela. Da hora. Tudo que eu sempre me incentivou. Tem quadro do canal do Mesozoico Zoado que ela ajudou, que ela de Plantão MZ foi ideia dela. Ela fez dublagem de alguns personagens. Ficou eternizada, né? Ah, nossa. Nesse ponto, né? Sim. Ela faleceu em 2020, ano retrasado, de câncer, né? Eu fiquei tão assim, ela marcou tanto minha vida por conta disso, que eu até fiz uma tatuagem em homenagem a ela, né? Deixa eu até mostrar, pessoal. Ah, mostra aí. Olha, ó. Da hora. Que foi algo assim que assim, um gesto simples, mas assim, onde eu vou, eu sempre falo dela, do que ela foi quando ela era batalhadora, era uma pessoa incrível, né? E esse canal, o Mesozoico Zoado, tudo é um legado que ela deixou, né? Bom, voltando vamos falar do Mesozoico Zoado, né? O que acontece? Eu comecei a ver de dinossauro, comecei a gostar dessas revistas de dinossauro, comecei a aprender a ler por essas revistas, né? Porque eu sabia um pouco o beabá, mas eu comecei a aprender a formar palavras direitinho para as revistas. Então, eu chegava para minha mãe e falava, olha, já ouviu falar do Triceratops? Do Velociraptor? Do Brachiosauro? Aí minha mãe achava que eu estava inventando aqueles nomes. Aí quando eu vi na revista, eu falei, não, realmente não inventou. E sabe o que é legal, cara? Dinossauro é o tipo da coisa que une o velho, o novo, a criança, sabe? Tipo, une tudo. Com quem que eu falei? Foi com o Marcelo que teve aqui no podcast passado. Eu falei pra ele, cara, acho que o Pirula também já falou alguma coisa parecida. Não importa o filme que saia de dinossauro. Quem gosta, no meu caso, acho que é o seu caso também, a gente sempre vai ver. Mesmo que a gente veja, assim, a gente já sabe que é um filme porcaria, um filme B-, a gente vai ver, né? Dominion que eu diga. Eu fui mais longe, eu pensei naquela série Carnotauro. Ixi, nossa, os trash da vida. Ih, rapaz, aquilo ali. Não, aquilo ali é bugadossauro total, né? Eu sei, mas mesmo a gente sabendo que vai ser uma porcaria, a gente vê, cara. A gente vê, a gente gosta. É. Ah, lançou Primitive War aí, ainda bem que o filme foi bom, né? Mas eu tô muito curioso pra ver também. Assim, sabe, tem aquele negócio que fala que toda criança, quando é pequena, ela gosta ou de robô, ou de astronomia, ou de dinossauro. Ou dos três. Ou dos três. E algumas chegam a permanecer com esse gosto, como é o meu caso, né? Então, E deixa eu te fazer uma pergunta nesse rumo de criança. Claro. Você acha que as crianças hoje em dia ainda têm essa... Você que trabalha com... Depois você fala do projeto que você tem de levar aquela feira para escola, para as escolas, sim, tudo. claro. Sim. Você acha que as crianças perderam interesse? Diminuíram? Continua a mesma coisa? Não, de jeito nenhum. Ainda mais porque agora... Falou dinossauro, criança vai curtir.
Vai, né? E pela minha experiência, eu posso dizer que não só criança, mas adultos curtem Adulto, né? também. Da hora. Sabe? Adulto também gosta de dinossauro, gosta de animal É pré-histórico. fascinante, né, cara? Uhum. Assim, no caso do adulto, tem dois casos. Tem adulto que gosta e tem alguns adultos que pensam que é coisa de criança. Isso também acontece. Eu já presenciei muitos casos assim que o pessoal... Nossa, eu mesmo, vou contar algo interessante aqui, né? Pra quem assistiu o podcast do Pod Prime, que eu até comentei que eu sou do Bola de Neve, né? Mas antes eu era de uma outra igreja. Não vou citar o nome aqui por questão de respeito, né? Mas eu era, na outra igreja, eu era motivo de chacota por gostar de dinossauro. Era o garoto dos dinossauros, por exemplo. Eu também não vou citar quem falou isso por questão de respeito. Eu trabalhava no grupo de teatro da igreja. Uhum. Ah, vamos fazer uma peça de teatro sobre o nascimento de Jesus e tal, beleza? Aí o cara perguntava pra mim, e quem que vai fazer papel de dinossauro? Eu quero fazer o papel do dinossauro. É osso, né? Assim, sabe que é uma brincadeira, mas... Então, só que... Não ficou legal, né? Não, então. Agora no Bola de Neve, não. Eu tenho até que louvar a Deus porque o local lá que eu tô, ele é bem... A inclusão lá, a aceitação é muito legal. Eu tô sendo muito bem recebido, bem tratado lá. E olha que coisa bizarra. Bizarra não, pra mim não, eu não acho isso bizarro. Claro. Mas é uma coisa que na cabeça de muita gente não faz sentido nenhum. Você é cristão, você acredita em dinossauros, você acredita na Terra de 4,8 hoje é 4.8. bilhões de anos. Nossa, que estranho. Você consegue... Nossa, você é muito diferente por pensar assim. Mas tem gente que fala comigo, você tem que ser ateu. Você, quando fala em paleontologia e é cristão? Como assim? Já teve gente. E o pessoal que fala isso não sabe, por exemplo, que um dos maiores paleontólogos vivos, que é o Bob Baker, né? Bob Baker, ele é o... olha, se a gente tem... Olha, se você assiste, se você é fã de Jurassic Park, agradeça ao Bob Baker. Porque ele que veio... A primeira pessoa que viu aqueles dinossauros lentões, que apareciam bem lerdos, meio retardados, assim lá. Falou, cara, não, os bichos não eram assim. Eles eram ágeis, eles eram inteligentes, né? Eles tinham sangue quente. O Bob Baker foi o primeiro a teorizar que dinossauros teriam sangue quente, não teriam sangue frio. E, bom, a cada nova pesquisa que a gente vê que o cara estava certo, né? E ainda por cima, recentemente, teve o caso do Nanotyrannos, né? Que durante muito tempo se pensou que era um filhote de T-Rex. E o Bob Baker, ele foi na contramão. Ele que foi o cara que fez a descoberta, né? Aquele que deu o nome para a espécie. Falou, não, esse aqui não é um filhote T-Rex, é um parente do T-Rex que era menor. Uma outra espécie, né? Uma outra espécie que competia com o tiranossauro, só que em outro nicho ecológico. Mas a maioria dos cientistas estava falando que não, era um T-Rex juvenil. Aí desenterraram um esqueleto que é um Triceratops que morreu. Triceratops aqui do chifre, né? O Triceratops. Que morreu lutando com um predador. Eles estavam brigando, os dois dinossauros, e foram soterrados. Então eles estão na posição, o Triceratops está cheio de mordida, e o predador está de costas pro Triceratops, assim, na mesma matriz de rocha. E aí, quando foi anunciada essa descoberta, falaram, olha que legal, parece que é um T-Rex que lutou com um Triceratops, não sei o que, né? Um T-Rex subadulto, pelo menos, porque era grandinho. E aí a gente vai desenterrar o esqueleto, porque estava ainda enterradão. Agora, aí vamos aguardar os primeiros artigos científicos vão sair, né? Então, começaram a sair os artigos científicos lá, né? E um artigo que saiu recentemente quebrou a internet. Por quê? Eles começaram a desenterrar o esqueleto do suposto tiranossauro. E não era um tiranossauro, era um Nanotyrannos adulto. Nanotyrannos adulto. Isso quer dizer que não tem como ele ser um filhote de T-Rex, porque já era um exemplar maduro. Entendeu? E então, ou seja, no fim das contas, a maioria da comunidade científica estava errada e o Bob Baker estava certo. Né? Aí fala, Rodrigo, por que você tá falando tanto do Bob Baker? O que ele tem de especial? Ele é pastor pentecostal, gente. Um dos maiores paleontólogos da atualidade. É pastor pentecostal. E eu acho que da história, ficou pra história, né? Ficou pra história. É evangélico. E assim, quando a gente vai pra trás mesmo, o próprio Darwin, ele não era pastor, pelo que eu saiba, não. Não, né? ele chegou a fazer curso pra ser pastor anglicano. Mas ele era muito religioso, né? Ele era. O que aconteceu é que ele perdeu a fé dele, se tornou agnóstico por conta da morte da filha dele. Não foi nem por conta do estudo da evolução. Pelo contrário, as primeiras edições do Olheiros das Espécies, você via que ele atribuía ao criador. Tem uma carta de Darwin, de uma das viagens que ele faz. Beagle. Do Beagle, no Beagle, desculpa, Beagle. Aliás, é tão engraçado quando a gente fala assim, Darwin viaja num Beagle, eu fico imaginando um cachorro Beagle e Darwin montado em cima dele. Aí, como é que é o nome daquele... Clifford, o gigante com vermelho. Isso. Nossa, você é velho, Rodrigo. O pessoal não imagina, eu tenho 35, o pessoal olha e fala assim, o pessoal olha pra mim e fala que eu tenho 20 e pouco. Mas é bom, isso aqui é bom, não sei. Mas enfim.
Voltando, eu gosto de Darwin, né? O que acontece? Numa das viagens dele, ele fez várias cartas, né? Darwin escrevia muito. E numa das cartas ele começa a observar a natureza, acho que da América do Sul, se não me engano. E ele, no final, termina dando glória a Deus. Como fala que um cara desse é ateu? Eita, Né? O que acontece, até explicando por que que... Aí você fala, Rodrigo, se Darwin ele acreditava em Deus, então por que que hoje em dia tem muito cientista ateu que defende a ferro e fogo evolucionismo, né? Porque, primeiro, Darwin ele não era evolucionista. Ele acreditava no processo de evolução, por seleção natural, beleza, mas ele atribuía a autoria desse processo ao Criador, a Deus, né? O que acontece é que a filha dele faleceu e ele perdeu a fé num Criador. Isso já depois dele ter feito a viagem. Depois de ter publicado a viagem que ele fez, ele era novão. Quando ele fez essa viagem. Ele era barbudão. Você vê as fotos, o pessoal procura na internet, novão, tudo. Novão. Tanto que, vamos falar que aquela viagem deve ter sido um perrengue lascado, né? Puxa, olha, no Bioparque Macuco, em Mauá, tem uma réplica que fizeram do navio onde Charles Darwin esteve. Passou no Rio, né? Não foi no Rio de Janeiro que ele teve? Sim, passou no Rio. Né? Isso. Ele estudou fósseis de Glyptodonte, de Celidotherium, né? Que da hora. Glyptodonte é aquele tatu gigante, né? Então, o que acontece? As condições lá eram precárias. Imagina. O quartinho que Darwin ficava, ele era menor do que esse lugar do que esse espaço onde tá a mesa aqui. Por isso que ele ficava desenhando, né? Nossa, você parecia... Eu vi o quarto de Darwin tinha o tamanho de um banheiro público. Sabe aquelas cabines de banheiro público? Era daquele tamanho que... E imagina que uma viagem no navio não é igual hoje. É uma coisa que demorava anos. Não, anos. Foi o quê? Foi 4 anos, não foi? Foi mais ou menos isso. 4, né? Então, mano, era... Agora grossa, sempre, a privação de banho, privação de comida, higiene. Nossa, cara... Eita! As condições que Darwin estava lá eram terríveis, né? Imagino. Então, quando eu falo que Darwin ele morou numa cabine de banheiro, não é zoeira. Se um dia você tiver a oportunidade de ver alguma atividade no Bioparque Macuco, que é em Mauá, sobre Darwin, que de vez em quando eles fazem, tenta se inscrever, se matricular para aí, que é legal. E lá você pode ver a réplica em tamanho real do navio de Darwin, é muito legal. Que da hora. Muito 10, recomendo, que é do Ronaldo, do Bioparque. Legal. Né? Mas, voltando, você tá falando de Darwin. Por que a evolução... Então, o que acontece é que outras pessoas apoiaram Darwin, porque Darwin ele também teve uma recepção de muitos cristãos positiva, né? Tem alguns bispos anglicanos, até falavam, nossa, Newton descobriu a matemática ali, né? E agora, como sendo algo criado por Deus, e agora Darwin descobriu a parte biológica da coisa, né? Então, através de Darwin, a gente vai vendo que Deus era muito mais sábio do que a gente imaginava, porque ele criou mecanismos que se auto-reproduzem, se auto-replicam e tal, né? Então, alguns pastores, padres levaram para esse lado. Mas teve aqueles que levaram para o lado negativo. Completamente diferente. Né? Então, o que acontece? Darwin tinha um amigo chamado Thomas Huxley, que é chamado de Bulldog de Darwin. Porque ele parecia um bulldog, tinha umas bochechonas assim, e porque ele era o cara que defendia Darwin com unha e dente, só que ele era ateu. E ele chegou até a criar meio que um grupo de pessoas para defender a teoria da evolução. Só que ele fazia isso atacando a religião também. Tanto é que Thomas Huxley fala para Darwin que Darwin matou Deus. Então, foi através, na verdade, assim, o evolucionismo, que é a cosmovisão onde tudo se desenvolve sem um criador, ela não começa com Darwin, ao contrário do que certos criacionistas que a jovem ando falando por aí. Já tinha aquele pensamento um pouco antes, não tinha? Tinha também, crescendo um pouquinho, mas começou com Thomas Huxley. Thomas Huxley que foi o grande problema, não foi Darwin. Foi o Thomas Huxley. Darwin chegou pra dar meio que... Ele trouxe jogar mais álcool na fogueira. Não, na verdade, Darwin trouxe a ideia da evolução. Thomas Huxley desvirtuou essa ideia para um viés mais ateísta, digamos assim. Entendi. É isso que aconteceu. Da mesma forma também que o Big Bang, por exemplo, quem formulou foi um padre, Georges Lemaitre. Né? E ele foi até criticado na época porque pensaram que ele estava querendo conciliar a Bíblia com a ciência, né? Porque até então a maioria dos ateus considerava que o universo era eterno. E Thomas Huxley veio lá e mostrou que não. E você que gosta de Big Bang Theory, já rezou seu terço hoje? Que piada ruim. Ai, volta pro Rodrigo aí. Desculpa, gente. Eu não podia perder essa piada. Não, desculpa. Inclusive o teu canal do Felipe Haime. Sabe aquela abertura da The Big Bang Theory lá? Eles fizeram uma versão no Felipe Haime, no canal Felipe Haime, muito bom. Que todo vídeo do Felipe Haime começa assim, com essa aberturinha. Eles fizeram uma versão do Terra Jovem. Então começa tipo... Foi rapidão. Não, tipo, no início o universo é estruturado. Após 6 dias, Deus criou os céus, a terra e de repente, sexo vegetariano. Começa a falar um monte de coisa. Ou podia ser um negócio tipo assim, né? E acaba e como é que acaba, tá ligado? Nossa, 6 mil anos, né? Sim, porque acabou.
Mas então, voltando ao negócio de... Então, por que eu falei de George Lemaitre? Porque, da mesma forma que Darwin, o Big Bang ele foi desvirtuado também para um viés ateísta também, né? Mas não é verdade. E o que acontece é que a teoria da evolução ela não tem intenção de tirar Deus da jogada. Nem a paleontologia. Na verdade, uma boa parte dos paleontólogos da história eram cristãos. Eu citei o Bob Baker, mas também tem o Seymour também, que é o especialista... Acho que é Seymour o nome dele? Não me lembro agora. Esqueci agora. E outra, né, que é Rodrigo? especialista em explosão cambriana. Ele cristão. Legal. É uma teoria. A teoria pode ser refutada em qualquer momento, né? Na verdade, é que assim, teoria... Uma coisa... O pessoal confunde muito teoria com teoria popular e teoria científica. Uhum. Teoria popular é o equivalente à ciência à hipótese. Então vamos supor aqui, ó. Eu acho que um cascudo aqui, daqui a 10 anos vai virar um super cascudo. Você não fala mal de poderoso. cascudo aqui, Não, tá? eu estou vai virar não, eu tô elogiando. Então tá. Vamos bem. Então pode Imagina que continuar. um cascudo, por um processo evolutivo muito louco, vai virar um super cascudo. Super cascudo. Megazord cascudão. Megazord cascudão. Essa é uma teoria, você consegue provar ela? Se você me der Césio, pode ser que a gente consiga alguma coisa. Ó, você aí tá falando da série dos cascudos. Não sou eu, olha aí. Plutônio, não sei. Coitado. Então, mas é uma teoria. Você não tem como, você só vai comprovar se você testar aquilo ali. É uma teoria. Agora, em ciência, não. Isso é hipótese. Teoria, na verdade, em ciência é um conjunto de hipóteses, leis e ferramentas que são utilizadas para estudar um fenômeno. Então, qual é o fenômeno que a teoria da evolução estuda? A evolução. Né? Qual é o fenômeno que a teoria gravitacional estuda? A gravidade. Qual é o fenômeno que a teoria atômica estuda? Os átomos. Então, basicamente, você tem um fenômeno e aí você vai desenvolver leis, hipóteses, e corolários e vários esquemas para conseguir estudar isso aí. É como se a teoria fosse uma caixa de ferramentas. Né? Então, digamos que a teoria da evolução, não é que a teoria da evolução é apenas uma teoria. Ela é uma teoria com T maiúsculo. Entendeu? Né? E aí o pessoal fala que a evolução ela não não tem nenhuma lei que prova a evolução, não tem. A teoria da evolução tem leis, tem a lei da recapitulação genética, a lei da irreversibilidade do código genético. E tem algumas provas, né, também, sim, físicas, né? Sim, então tem hipóteses também. Tem hipóteses tudo que eu tô falando você pode estudar. Você pode estudar. Tem uma lei muito legal que é um efeito da evolução, chamado efeito Sr. Efeito Sr. é uma incerteza quanto à duração. Aí não entra muito na teoria da evolução, mas na paleontologia. Mas é um exemplo de que assim, existem nesse campo muitas leis e hipóteses, não é apenas a teoria da evolução. Efeito Sr. é um caso onde você não sabe, por exemplo, a idade exata de quanto tempo algum animal viveu na Terra. Rodrigo, você tá falando que a datação é errada? Vai falar de 6 mil anos agora, Terra Jovem? Não, calma aí, não é isso. Ah, não, Terra Jovem não. Não me interprete errado, não corte essa parte, que o pessoal pode maldoso pegar um corte e falar. Ó, efeito Sr. eu vou dar um exemplo aqui muito claro. Esse aqui que vocês estão vendo aqui é um crânio de Dunkleosteus. Que é muito legal, diga-se de passagem, sensacional. É um peixe, esse crânio tá em escala menor, tá metade do tamanho real, né? Que é um peixe que chegava aí hoje tem uma estimativa de 5 metros, 4, 5 metros, porque ele era mais curtinho. Mas a cabeça dele era um cabeção, né? E é um peixe gigante. Predadorzaço, né? Predador de topo da sua época. E os fósseis dele datam em mais ou menos 380 milhões de anos. Não, mas peraí. Quanto tempo você falou? 380, 350. Mas a Terra só tem 6 mil anos. Como que você tá falando isso, Rodrigo? Olha lá. Não, peraí. Tem alguma coisa errada aí, cara. Pois é. Tem que ver isso daí. Né? Ou as datações estão erradas. Pula a zoeira, né? Vamos lá. Então. Né? Como eu tava falando, o Dunkleosteus, ele tem essa idade... Vamos colocar aí pra gente ter uma... Vamos colocar 380. Posso estar errado, mas é por volta disso. Mas o que não garante que ele possa ter vivido, por exemplo, há 300 milhões de anos. E a gente só encontrou o fóssil dele ainda com essa idade. Você tem como provar? Não tem. Não tem. Então, essa incerteza de quanto tempo pode ter vivido uma espécie, porque você pode dizer, tipo, a gente até esse momento aqui, a gente não encontra mais fósseis dele. Mas isso quer dizer que ele só viveu até esse ponto e morreu? Não. É que é possível que tenha vivido só até esse ponto, mas não é mais, nada impede que possa existir algum Dunkleosteus depois. A gente só não sabe. Esse é chamado efeito do Sr. Lips. Legal, entendeu? Da hora. Então, pra ver que existem vários... E isso é aplicável a tudo, né? Dinossauro, tudo. Toda a vida, né? No caso, toda isso a é vida. aplicado, né? Toda a vida, exatamente.
E às vezes a gente surpreende, tem espécies que a gente pensa que tá... Um caso muito interessante aí que eu posso mostrar é o elasmotério, que é o chamado unicórnio siberiano. O unicórnio siberiano, você tinha ali os fósseis dele indicando que não coexistiu com os humanos. Aí encontraram um esqueleto mais recente que mostrando que ele coexistiu com os humanos sim. Então acabou... É porque assim, a gente também depende de estar achando esses fósseis pra estar datando pra isso. Já foi confirmado que os humanos, aqui no Brasil, por exemplo, viveram com o... Nossa, preguiça gigante, como é que é o nome? Preguiça gigante. Preguiça gigante, que tem várias. Tem o eremotério, Tem uma porrada de megatério. espécie, né? Mas antigamente não se pensava pensava-se que os primeiros brasileiros não teriam vivido. E hoje já é sabido da ciência que eles conviveram, né? Sim, coexistiram, né? E inclusive até algumas lendas como a Piguari Isso que eu ia perguntar, pode ser, né? Pode ser, porque uma Piguari ele tem um olho só com uma boca com uns dentes, né? E aí pode ser que o olho só seria um focinho grandão da preguiça. Se pegar uma preguiça como o Megalonyx, ele tinha um focinho bem grandão, assim, podia ser como se fosse um único olho, né? As garras seriam os dentes, significava assim, a barriga pode ser de uma outra cor vermelha, por exemplo. Vai que um primeiro... O primeiro avistamento de uma dessa pode ter dado um susto tão grande na pessoa. Já pensou que um bicho desse foi visto num ritual, sei lá, os caras chapados de ayahuasca, vê um bicho desse, é um monstro, cara. Exatamente. Assim, é brisa que eu tô falando? Não, claro. Sim. Provavelmente. Não, e outra coisa, Mas... outra coisa, a lenda se distorce ao longo do tempo. É o telefone sem fio. Então, nossa, com o tempo, pode ser que, assim, exagerar, porque pode ser que no início era um animal que tinha garras, tinha pelo, andava em pé. Aí, não, mas ele tinha um olho só. Porque tinha uma boca no estômago. Começaram a inventar porque ele, sei lá, caía em pé, corria deitado. Porque ele, na verdade, pulava de asa delta. Não, e sabe uma coisa que eu fico pensando, Rodrigo? Quando a gente fala uma preguiça gigante, vem na cabeça o hábito da preguiça de hoje. Será que esse bicho era assim? Alguns provavelmente eram. Eram, né? Sabe por quê? Eu tava, por coincidência, estava pesquisando esse dia sobre a filogenia das preguiças. Né? Porque... falei, tipo... Não, é uma coisa que eu sempre pensei, assim. Não, sim, porque será assim... que ele era lentão, igual as preguiças atuais, né? Talvez nem tanto. A gente não consegue saber ao certo. As maiores talvez seriam. Mas o que acontece é que, assim, as preguiças de hoje, por mais sendo pequenininhas, elas têm um parentesco genético muito próximo com as preguiças gigantes. Mais do que a gente imagina. Que da hora. Por que isso? Teve um documentário recente aí da BBC, Prehistoric Planet Ice Age. Planeta Pré-Histórico Era do Gelo. Inclusive, eu recomendo. É o melhor documentário feito até agora. É muito louco mesmo. O CGI é tão bom, mas tão bom, que parece que os caras pegaram a maior máquina do tempo e foram até o Tem hora que você olha e fala, nossa, né? Já viu ele todo? Já. Todo não. Eu vi ele inteiro. É muito bom. Tem umas coisas que você olha e fala, nossa, mano, os caras, olha aí. Não, é incrível. Eu, assim, adorei esse documentário. Espero que tenha continuação. E o que acontece? Daqui 5 anos vai ter. Porque demora pra fazer, né? Então, o que acontece é que, assim, no documentário mostra que tem várias espécies diferentes de preguiça, com hábitos diferentes. Assim, tinha preguiça escaladora, escalava montanhas, tinha preguiça aquática. Né? Eu cheguei a ver alguma coisa sobre isso. O Thalassocnus era preguiça aquática. Ia ter, tipo, um hábito alimentar, tipo, uns sirênios, assim, tipo... Na verdade é muito louco, porque dentro do grupo do gênero Thalassocnus, tem espécies que são mais semi-aquáticas, tem espécies mais aquáticas, como o leão marinho. Você consegue ver a evolução de animal terrestre para aquático. Que da hora. Se talvez esse gênero tivesse sobrevivido, pode ser que ele desse origem a um animal completamente aquático. Né? O Thalassocnus é muito legal porque é um exemplo, para quem contesta a evolução, um exemplo muito claro de que sim, o animal terrestre pode se adaptar ao ambiente marinho. Tem vários exemplos, né? Tem. Inclusive, tem até uma pesquisa que mostra que alguns lobos hoje estão se adaptando ao ambiente marinho. Estão evoluindo. É verdade. O canal do Zoomundo, do Bruno da Amanda. É verdade. Olha, Brunão e Amanda. Espero Bruno vocês aqui também, hein? É isso aí. Vem pra cá porque é muito bom. Vocês vão gostar bastante. Bruno e Amanda são meus amigos. Eu conheço já há muito tempo. Inclusive, graças a eles eu conheci o Pirula, né? Aliás, o Pirula ele tá se recuperando já do... tem uma notícia que ele tá se recuperando do AVC, né? Então, Pirula, se estiver vendo aí esse podcast por acaso, estamos torcendo por você. Volta logo que a gente quer ver você aqui. Foi pelo Brunão e Amanda que levaram o livro do Pirula pra ele assinar pra mim. Olha que legal. Eu falei, Brunão, eu acho que ele ia num podcast, eu acho que foi até no Vilela, se não me engano. Eu falei, Brunão, você vai ver o Pirula? Enchi os tacos dele. Bruno, desculpa, xixi tanto seu saco. Leva, mano, pede pro Pirula assinar pra mim, pede pra ele leva. E dito e feito. Valeu, obrigado pelos dois aí. Pros dois, né? O Bruno é muito legal. E galera, o Bruno e a Amanda, o que eles são aí na internet são pessoalmente, são muito gente fina. Mas a gente tá falando do que mesmo?
Sei lá, documentário da Era boa, do Gelo. boa. Né? Várias espécies de preguiça, né? O que acontece é que eu comecei a pensar, mas qual que é a relação de parentesco da preguiça tridátila e da preguiça didátila com essas grandonas? E, cara, a filogenia é muito louca porque tem uma ordem chamada, uma subordem chamada Megatherium, dentro da... que hoje trabalha com clados, né? Tem o clado da pilosa, né? Que se divide no clado dos milodontes e no clado dos megateroides. A preguiça tridátila está dentro de megateroide. Então ela é bem próxima do megatério. Que da hora. Agora, a preguiça didátila, ela tá próxima do milodonte. É de outra ordem. Nossa, na minha cabeça era, tipo, muito parecidas as duas, assim, sabe? Tipo, sim, antigamente pensava-se que elas eram bem parecidas, às vezes da mesma molecular? família. Foi análise molecular? Será? Análise molecular. É, né? Análise molecular veio pra dar uma Sim. porrada na cara de muita coisa, né, meu? Sim, não, e ajudou também porque a gente tem restos de milodonte com DNA preservado. Que é bem mais novo que Sim, dinossauro, né? Megatério também, eremotério também. Então isso dá pra fazer esse mapeamento. Então, por conta desse mapeamento genético, que mostrou lá que ao contrário do que se pensava, né, o megatério, a preguiça de 3 dedos é de um grupo e a de 2 dedos é outro. Interessante que, assim, pensava-se que, na verdade, teve até uma teoria, uma hipótese antes, que a preguiça de 2 dedos era mais próxima do megatério. Essa pesquisa veio de ponta cabeça. O que é muito legal porque... E, detalhe, o Megalonyx, que é uma preguiça gigante que viveu... Que não era tão grande, tá? Era dessa altura aqui. Ah, não era tão grande. 1,80 m. Não, era uma pessoa. Sim. Ele foi inspiração pro Cid da Era do Gelo, né? O Cid. O Cid da Era do Gelo, ele vem a partir daí, né? Aí, o que acontece? O Cid, ele é um Megalonyx, né? O Megalonyx tá muito próximo da preguiça de 2 dedos. Muito próximo. Então, a aparência podia ser até parecida. Que da hora, Né? que da hora. No documentário do Prehistoric Planet Era do Gelo, aparece o Megalonyx. Fizeram com as mesmas cores do Cid, eu achei muito legal essa referência. Mas é bem legal lá. Você vê, também tem o Eremotherium lá. Aliás, sabia que as preguiças gigantes, como o Eremotherium, gigantescas no caso, como o Eremotherium e o Megatério, provavelmente elas não eram peludas? Por causa de calor, né? Bicho muito grande, né? Exatamente, então elas pareceriam... Um elefantão, assim. Elefantão, tipo... bizarrão. E toda paleoarte, toda eu não digo, mas a grande maioria é elas peludas, né? Sim, é por conta dos fósseis do Milodonte, que o Milodonte é uma preguiça grande, mas tinha pelos. Esse sim Entendi. tinha pelos. Tá. Mas pesquisas posteriores mostram que até pelo tamanho do Eremotério e do Megatério, eles foram uma preguiça de 4 metros de altura, é muita coisa. Então é possível que eles fossem pelados. Ou peludo até certo estágio da vida e depois... Igual os elefantes, Sim. né? Pode ver um filhote de elefante, ele é mais peludo que os adultos. Então é perfeitamente plausível. E sabe uma coisa muito louca que eu tava vendo um tempo atrás? Sim, As cavernas que elas faziam, cara. as paleotocas, né? Nossa, cara, é o tipo da coisa que tem uma porrada no Brasil, na América do Sul tem em todo lugar. E muita gente ficava, né? Nossa, que isso, né? Sim, aí, e o legal é que dá pra saber que foram elas que fizeram porque tem a marca das garras ali enterrando. E, gente, vocês não estão entendendo. É essa garagem aqui, tipo, é muito grande. É enorme. É enorme. E é o tipo da coisa que a galera não... Cara, sei lá. Outra mal que fazia toca também é o Gliptodonte. Também. Devia ser uma toquinha desse tamanho, Sim, né? e o Gliptodonte é outro também que muda a filogenia dele também. Que fizeram análise molecular e, rapaz, ele é próximo da Tupeba. Mas vem cá, Isso é muito legal. eles também tinham várias espécies? Gliptodonte Também, né? Tinham. Tá. No documentário da BBC, eles mostram 2 espécies lá. O Glyptotherium, que era conhecido antigamente como Boreostracon, e o Doedicurus. O Doedicurus, ele é o mais famoso em documentário. Sempre aparece, porque ele tem aquela clava na cauda com os espinhos. Parece um estegossaurão, Parece um quilossauro, quilossauro, bizarro, Que é uma coisa do Doedicurus. Convergência evolutiva muito louca, Convergência né? evolutiva, Eita. exatamente. Assim como você tem na preguiça, uma convergência evolutiva que você vê, por exemplo, similaridade com os calicotérios, que é um grupo anterior, próximo aos rinocerontes, que andavam também arqueados. E no Mesozoico você tem os pteridinossauros, né? E mais para trás você tem o Plateossauro, também que andava em pé e tinha aquelas garras também. Então, eu não sei se no Paleozoico tinha algum animal. Talvez não tinha porque ainda estava num estágio muito antigo e tal, não sei, né? Mas há uma convergência evolutiva, né? Entre o Plateossauro... E o que é convergência evolutiva, né? Boa, explica Falando aí. grego, o que é isso? Convergência evolutiva é quando 2 animais de um grupo completamente diferente desenvolvem características similares. Então, por isso que a gente tem, por exemplo, o golfinho com uma adaptação que lembra um tubarão.
ou um tubarão que lembra a adaptação de um ictiossauro, mas Boa. são grupos completamente Não tem diferentes. nada a ver um com o outro, né? Filogeneticamente não tem nada a ver. Mas por conta do ambiente ser parecido, as condições biológicas serem parecidas, aliás, ecológicas serem parecidas, a tendência é que fique parecido. Vou dar um exemplo de aquarismo, que quem Opa. segue a gente é muito aquarista. Muito aquarista que segue a gente. Mas, por exemplo, as bótias, que são aqueles peixes de fundo asiáticos, têm o mesmo comportamento de uma coridora. Uhum. Então, assim, é uma convergência evolutiva também, aqueles barbilhões, aquele jeitão, o tipo corpóreo evoluiu muito pelas práticas muito parecidas, ambientes parecidos, então fica a dica aí só pra vocês entenderem com aquário, com peixe. E fazendo referência a cascudo, os cascudos têm uma estrutura óssea no crânio muito parecida com de alguns peixes sem maxila do Ordoviciano siluriano. Nossa, antigaço. E é sério, você pega, por exemplo, um cefaláspis, põe o cefaláspis lado a lado com um cascudo. O cefaláspis parece um cascudo alienígena. Diz a estrutura bucal dele. A bucal e a parte do crânio, a parte craniana mesmo, a posição dos olhos. A posição dos sim, olhos. O cefaláspis parece um cascudo alienígena. Será que É muito legal. por causa do hábito? Deve ter sido uma convergência evolutiva também, né? Sim, porque ele também tinha... se você pega o cefaláspis, eu devia ter trazido uma réplica do cefaláspis, porque é um bicho muito legal. A cabeça dele parece um cascudo, porque ela é meio que arredondada em cima, com os olhos no alto, e a parte de baixo ela é aplanada, é plana. Com as guelas aqui e com a boca na ponta. Muito cascudo, bem cascudo também, propriamente dito, né? Sim, Com exatamente. placas ósseas ele tinha? Placas ósseas Legal, tinha. legal, Então, o cefaláspis talvez tivesse até um hábito de vida semelhante ao do cascudo moderno. legal, da Mas hora. tá falando de um animal de milhões de Nossa, anos, o quê? coexistiu com o Dunkleosteus aqui. 300, 400? 400 milhões, 430 milhões. Já que você mostrou o Dunkleosteus aqui, eu queria que você mostrasse o que você trouxe. Gente, Opa, vamos pra lá. quem se interessa em ter réplica, um negócio super legal. Rodrigão, ele fabrica as réplicas, ele vende. Só dá um adendo aí de como você trabalha com isso, que, cara, é um trabalho sensacional, gente. Eu faço impressão 3D. Legal. Então a pessoa encomenda, né? A gente tem centenas de modelos diferentes de fósseis de todas as eras geológicas. Vem pra câmera aqui que eu vou mostrar mais perto. Vou pegar aqui rapidinho, Opa. tá? Boa. Vê se pega aí, Guilherme. Aí, ó. Esse aí é o Dunkleosteus, né? Que lindo, gente. E você pode encomendar uma réplica dessa, tá bom? Através do Instagram, @colecalpaleworld. Isso demora umas 4 semanas para produzir. E também pela loja www.paleworld.com.br. No Google, você coloca a coleção Paleworld, já aparece no nosso site. Na edição, eu vou deixar os links todos Isso. fixados na descrição, tá, gente? Exatamente. Aposta esse aqui. Nossa, fala desse aqui enquanto eu mostro. Esse aí é o Tiktaalik. Esse bicho aí... Por incrível que pareça, o Tiktaalik, ele é basicamente como se fosse nosso tataravô, né? Ele é um dos primeiros animais, Todos nós somos peixes, Rodrigo. né? Então, alguns criacionistas ficam bravos com essa afirmação, mas assim, filogenética... É que não entende. Pela filogenia, né? Pela filogenia, os peixes é um grupo muito maior que vai se dividir em subgrupos. Então, pela filogenia, nós somos um tipo diferente de peixe. O Tiktaalik, ele é um peixe que desenvolveu a habilidade de rotação ao pescoço, ele conseguia mexer o pescoço. Você pega um peixe aí, ósseo, né? Como um cascudo, um esturjão, o que que seja, ele não consegue movimentar o pescoço assim. Ele movimenta todo o corpo. Por quê? Na água, não precisa movimentar o pescoço, porque ele tá na coluna d'água, ele movimenta todo o corpo de boa. Agora, no meio terrestre, você tem essa limitação, né? Então, é mais fácil rotação ao pescoço do que rotação a todo o corpo junto. O Tiktaalik, ele era 100% aquático? Ele era mais aquático, mas se precisasse, ele conseguia se arrastar, caminhar para fora. Tá, mas ele respirava ar atmosférico? Ele tinha pulmões. Ele é igual a piramboia. Ele legal. respirava Legal. ar, ele continha guelras, sim, Tá. mas tinha pulmões para respirar atmosférico. Muito provavelmente na fase juvenil ele dependia mais do oxigênio dissolvido na água, né? Isso, exatamente. E na parte de adulto ele já tinha essa... Legal. E o legal é as adaptações que ele tinha nas barbatanas. Além desse crânio mais achatado, parecendo um crocodilo, né? Aqui são os olhos, ó. Ele Aqui, devia dar um bote muito louco. Sim. Provavelmente, né? Olha a bocarra dele, gente. É. Né? Então, o Tiktaalik, ele tinha... Se eu vou ver o esqueleto dele, é muito legal, porque ele tem as barbatanas com ossos do tornozelo, de pulso, do osso do pulso, aí tudo formadinho. E não só nas patas traseiras, das barbatanas traseiras, mas nas dianteiras, perdão, mas nas traseiras também. Há uma pesquisa recente, muitos criacionistas não citam essa pesquisa porque... Por que será, Depois eu né? vou explicar. Tem um caso muito curioso do Tiktaalik que tem a ver com isso. Mas ele tinha quadril. Ele tinha quadril, gente. Já tinha evoluído o quadril. O primeiro indício de quadril veio no Tiktaalik.
Mas não com bacia propriamente dita. Não, é uma bacia. Já tinha rudimentar, mesmo? Sim, Ah, uma bacia rudimentar. que Tinha. da hora. E por que eu falei assim que muita gente não divulga isso, né? Não é teoria da conspiração, vou explicar pra vocês. Quando o Tiktaalik foi descoberto, foi um alarde na comunidade científica, porque... Olha só que situação, vou tentar resumir, basicamente. Só fazer uma pergunta? Claro. Onde que ele foi descoberto? Foi descoberto no Canadá. Canadá, tá. O que acontece é que a gente tinha fósseis de peixes pulmonados que estavam desenvolvendo nadadeiras ósseas, em uma idade... eu não lembro agora de cabeça a idade, mas eu posso dizer que, vamos supor, uma idade X, na coluna geológica, a gente tem esses peixes que tinham barbatanas ósseas. E na idade Y, a gente encontra já animais com 4 patas bem desenvolvidas, que pareciam uma salamandra mesmo. Então, o que um grupo de cientistas pensou? Bom, se aqui a gente encontra esse estágio, e aqui a gente encontra esse estágio aqui no meio a gente pode encontrar formas de transição entre os dois. Então, se foram estratos do Canadá, dessa idade, aí entre um e outro, e encontrar o Tiktaalik. Que da hora. Então, foi uma previsão que acabou se mostrando certeira. Então, foi um alarde muito grande, porque nós encontramos o elo perdido, tarará, parará, parará. A mídia anunciou dessa maneira e tal, sendo que assim, não é que é o elo perdido necessariamente, ele mostra um exemplo do estágio. Porque foram incontáveis espécies que existiam no planeta, então não tem como a gente afirmar que esse é o elo perdido. Isso né? é uma coisa legal também de falar, porque a gente encontrou bastante coisa. Uhum. Só que bastante coisa que a gente encontrou não é 1% do que já viveu na Terra, né, cara? É pior ainda. Menor porque, ainda, né? Na verdade, pra vocês terem uma ideia, eu comentei isso lá no Pod Prime. Imagina que assim, o que a gente encontrou de fósseis não é nem 1% do que a gente ainda vai encontrar. Vamos supor que estamos agora no ano de 2040 e... Não, vamos colocar no ano 3000. No ano 3000, carros voadores, Jetsons ali... Tal, Ou não vai ter mais nada, Ou vai vai ter ter só mais barata. Nossa, esses humanos aqui eram estranhos. São os baratas. Barata, só os ossos lá. Não existe... Parecendo o Carlos Ruas, né? Com esses exemplos ruins, né? Exatamente. Então, vamos supor ali, então, que as baratinhas terminaram de escavar os últimos... Exemplos ruins não, eu gosto pra caramba dele, Não, pelo amor de Carlos, Deus. Abração, Carlos. Eu dei esse exemplo porque eu admiro o cara, né? Sim. Então, vamos supor que, beleza, encontramos os últimos paleontólogos, ou as baratas viraram paleontólogas, não sei. Olha, encontramos todos os fósseis, olha que legal. Não tem mais nenhum fóssil pra achar. Ai, beleza, que bom que encontraram todos os fósseis. Isso nem 1% do que existiu. Cara, é muito bizarro pensar nisso, né, cara? Então a gente É não muito encontra- bizarro. O que a gente conhece é 0,0000% que Cara, existiu. hoje, se a gente for num afluente do Amazonas, passar uma rede, eu tenho certeza que a gente vai achar umas 10 espécies de tetrinha, de cascudo. Então, se hoje em dia a gente acha espécies não descritas, cara, imagina se a gente tivesse uma máquina do tempo. Eu tenho certeza que se a gente descesse, sei lá, no Cretáceo, sei lá, Cretáceo superior, os primeiros bichos que a gente ia ver, a gente não ia fazer ideia do que é aquilo. Verdade. É verdade. Para pra pensar nisso? Não, com A certeza. gente, pegar uma máquina do tempo, vou atrás do T-Rex. Mano, pode ser que existiu uns bagulho muito mais louco que o T-Rex, Inclusive, né? eu achei muito legal que o filme Guerra Primitiva, né? Eles fizeram uma brincadeira com isso. Porque, nossa, olha só, o filme Guerra Primitiva, ele acontece... Não dando muito spoiler, mas assim, o filme já tá disponível para aluguel digital. Então, você pode encontrar. Mete spoiler aí, vai. Vamos meter spoiler, vamos lá. Atenção, alerta de spoiler, galera. Seguinte. Guerra Primitiva, qual que é a premissa? Basicamente, a União Soviética criou um reator nuclear e para tentar desenvolver um buraco de minhoca para pegar o exército da União Soviética pelo buraco de minhoca e levar diretamente para os Estados Unidos para combater. Só que aí o buraco de minhoca abriu muito mais longe e temporalmente acabou abrindo no período Cretáceo. Então o que acontece? Os animais do Cretáceo começaram a vir pro presente, pelo buraco de minhoca. Qual que é a pegada legal que tem a ver com o que você falou? O Utahraptor, que é uma espécie de dromeossaurídeo gigante, ele só foi descoberto na década de 90, depois do filme Jurassic Park. Então, nos anos 70 não se sabia da existência de um dromeossaurídeo gigante, um raptor gigante, isso era desconhecido. E aí, brincaram com isso, porque nesse buraco de minhoca acaba vindo o Utahraptor pro presente. E a paleontóloga do filme não sabe o que é, fala que é tipo um Velociraptor gigante. Ela não sabe o que é.
Porque não foi descoberto o fóssil dele ainda. Pô, da hora essa sacada que eles Eu achei tiveram, né? muito legal de esterilizar o Que eles Velociraptor. podiam ter falado, nossa, é um Velociraptor, só que na época eu não sabia o que Sim, então, tipo, a paleontóloga cita o Deinonychus, cita por nome Deinonychus, Velociraptor, Tiranossauro, só que ela não fala, não sabe o nome do Utahraptor. Pô, que legal, da hora. Achei muito legal Da essa hora. sacada. Mas é um exemplo disso, Não né? é, cara, tipo, E- vai sim. pro Cretáceo. Eu tenho certeza, o primeiro bicho que vocês vão ver, você não vai saber o que é, Exatamente. né? Se a gente for mais pra trás ainda, Piorou. eu acho que é pior. É, porque a fossilização fica mais difícil, Fica mais difícil, né? né? Animais terrestres, então, nem se fala. Às vezes, gente, às vezes tinha algum animal terrestre, tipo, no Siluriano, que a gente nem imagina que existiu, É. porque não se preservou fóssil. É. Então, assim, isso é bem louco. Eu digo assim, que Deus é muito bom ainda, porque a gente consegue ainda traçar filogenia com o que a gente tem. Porque é pouquíssimo, né? É, porque com um pouquinho que a gente consegue estudar. Então Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. E sabe uma coisa, não sei se eu tô falando besteira, mas Claro. teoricamente, coisas do Pleistoceno acabam sendo um pouco mais fáceis de encontrar do que do Cretáceo inferior? Com certeza. Teoricamente sim, né? Com certeza. Você encontra com muito mais Você facilidade. acha que. Eu sempre gostei de dinossauros, mas só deu aquele start da megafauna depois que eu tava velho. É? É. Você acha. Isso aconteceu só comigo ou você acha que a galera tem isso, tipo. Curte também os animais da megafauna, como gostam de dinossauros e sabem diferenciar esse tempo, porque é um tempo absurdo, né? Que É. nos separa disso, né? Sim, pois acredite se quiser, não. Dinossauro ainda continua sendo top, né? O pessoal. Tem até um meme que eu vi esses dias, que assim. Já viu aquele meme da mãe sendo a criança, tipo, quase afogando, uma caveira no fundo? Então fizeram essa brincadeira. Tipo, a mãe levanta e coloca lá, dinossauros. Né? Aí a que tá quase afogando, ela, tipo, era mesozoica. É. A que era cenozoica. E lá a caveira era paleozoica. E é tipo isso. É, né? É exatamente dessa forma. Em termos de descoberta, né? As pessoas primeiro conhecem os dinossauros, depois conhecem a megafauna e por último vão conhecer os da era paleozoica, né? Pouca gente conhece a era paleozoica. Cara, peixes do Cretáceo, peixes do Triássico, isso sem contar lá pra trás, que tinha uns peixes absurdamente loucos. Cara, tem tanta espécie muito legal. Eu Você até não postei conhece. no meu Instagram uma paleoarte com um mergulhador, assim, né? Uhum. E esses diversos tipos de peixes que tiveram. Se não me engano, era Cretáceo e Triássico. Eu já fiquei assim, mano. Falei, nossa. Tem um tipo cara. de peixe, eu não me lembro o nome dele agora, me surge o nome, que ele é do Cretáceo, que ele parece um peixe-espada misturado com um tubarão. E ele é gigantesco, o tamanho Deixa eu ver dessa se sala eu aqui. acho aqui, mano. Nossa, eu Mano, esqueci o nome dele agora. Eu não vou procurar porque faz tempo que eu postei, É. mas. Cara, tem muita espécie de peixe. É que assim, eu amo dinossauro, mas eu não posso falar. Eu amo peixe também. Claro. E eu sempre procuro peixes antigos, né? Uhum. E, cara, você é louco, cara. Você é louco. Tem cada bicho que você olha e você fala, mano, se eu visse esse bicho pessoalmente, eu não sei se eu ia morrer, porque ele ia me comer, ou eu ia ficar tipo, nossa, que da hora. Não, e tem eu lembrei agora do Ledzictis, que é aquele peixe gigante. Gigantão, do né? Jurássico. Ele era Tamanho de filtrador, né? É, o tamanho de um tubarão-baleia. Muito louco. Muito E legal. provavelmente ele andava em cardume, né? Uma vez eu li Sim. em algum lugar que provavelmente ele andava em cardume, né? Uhum. Era, Sim. tipo, cara, imagina. O que a gente vê com cetáceos hoje, naquela época era peixes. No Devoniano mesmo, né? Esse aqui é do Devoniano, que é anterior aos dinossauros. E tem uma coisa que a galera tem muito equívoco, acha que, por exemplo, Devoniano não tinha coisa grande. Não, eles pensam que tinha coisa pequenininha. E na Não verdade, é? as pessoas pensam que... Muita gente pensa que só tinha dinossauro na pré-história. E não tem essa distinção temporal, É. tá? O pessoal pega, olha assim, acha que o mamute veio contigo dente de sabre. É uma Acho mistureba, né? Acha que os humanos caçavam dinossauros, sabe? Meio que a la Flintstones mesmo. E eu nem tô falando do pessoal da Terra Jovem, não. Tô falando do público Sim, normal. sim. Quando eles ficam sabendo que a diferença do último dinossauro pro ser humano é 66 milhões de anos, o pessoal fala, caramba, como assim? E dinossauros que a gente tem no imaginário que conviveram, não conviveram. Tipo, eu dei até esse exemplo lá no Podprime. Aqui que tinha aquelas placas ósseas. Estegossauro. O Stegosaurus. Cara, um T-Rex tá mais próximo da gente do que o T-Rex tá próximo do Stegossauro. Cara, é muito bizarro pensar nisso, né? Só pra situar a galera, gente, Estegossauro tem 150 milhões de anos de idade, Tiranossauro tem 66. Ou Só faz as seja, contas. a gente tá mais próximo do Tiranossauro do que um Tiranossauro do Stegossauro. Cara, é muito muito louco louco. pensar nisso, cara. É muito muito louco, E cara. isso é pra você ver como a era mesozoica foi extensa. Foi. Galera, a era É a maior, não é? Não, Não. o Paleozoico era maior ainda. O Paleozoico tinha 6 períodos, né? Verdade, tem mais, né? O Mesozoico tem só 3, o Paleozoico tem 6.
né? E teve muito mais coisa, né? Tanto é que no projeto, que eu vou comentar depois lá, a sessão da Era Paleozoica ela é bem grandinha por conta disso. Mas depois eu comentei. Tem muita coisa, né? Tem muita coisa a gente falar. Então, então tá falando de Tiktaalik, né? O que acontece? Quando foi descoberto, teve esse burburinho todo. Poxa, meu elo perdido, não sei o quê. Só que o pessoal que defende, que é contra a evolução, começou a tentar encontrar pelo e ovo. Começou a tentar encontrar falhas no artigo científico da descoberta que apontassem algum erro que pudesse indicar que ele não seria uma forma de transição, né? Então, meio que fizeram um jogo de 7 erros com o artigo científico do Tiktaalik. Isso mesmo. E aí, primeiro fala, mas isso aqui é um bagre, não é um peixe pré-histórico. Cara, bagre estranho, hein? É um bagre estranho, né? Não, tem uma página que fez isso, falou isso, eu até tirei sarro na época. Olha o crânio de um bagre com o Tiktaalik, não tem nada a ver, você mesmo sabe, né? Não, sim. Então, e aí tem um argumento que usaram muito frequente, falando, gente, o Tiktaalik não encontraram a pelvis do Tiktaalik. Como é que você explica a evolução do quadril dos tetrápodes se o Tiktaalik não tinha quadril? Como é que fica? Então usaram isso como um argumento, né? Como um contra-argumento a Tiktaalik ser uma forma de transição. Aí, em 2014, encontraram o quadril do Tiktaalik. E agora? Aí não divulgaram. Aí no Brasil não teve nenhum site criacionista falando sobre essa descoberta. Tá Colocaram para debaixo do tapete. Aí só fizeram alarde quando encontraram pegadas na Polônia, supostas pegadas na Polônia, que seriam mais antigas que o Tiktaalik, indicando um animal terrestre que era mais antigo que o Tiktaalik. Só que assim, pesquisas mais recentes mostram que algumas das pegadas, na verdade, eram ninho de ovos feitos por de ovos feitos por peixes. Eram buraquinhos que o peixe fazia para botar ovo, que os botavam ovo, e as que eram pegadas mesmo poderiam ser feitas por um peixe andarilho, tipo o Tiktaalik. Entendeu? Isso o pessoal não divulga também. O Tiktaalik era marinho? Ou era... Era marinho. Marinho? Isso. Que legal. Não, era marinho não. Não, era de água doce. Doce, né? Água doce, desculpa. O Panderix era marinho e doce também. Ele também ficava em água salobra, que é mais antigo. Uhum. A gente que era água doce. Mas o que acontece também ainda ficava chiando e então, não sei o que lá, né? Mas porque encontrar poucos fontes, você vai falar que a anatomia dele é assim, não sei o que, o centro tá fragmentado, não sei o que lá. Aí apareceu o Eupistostege. Eupistostege é muito engraçado porque o pessoal que é contra a evolução não gosta de falar do Eupistostege. Por que será? Vocês vão saber por quê. O Eupistostege, ele é meio que o estágio depois do Tiktaalik. Ele é da mesma família do Tiktaalik. Tá. Só que ele é um pouquinho mais desenvolvido. E ele tem o mesmo balplano do Tiktaalik, corpo igualzinho. Só que acontece, quando ele foi descoberto, foi só uma parte do crânio, foi descoberto só essa parte aqui do Eupistostege. E, como ele tinha essa cabeça mais achatada, teorizou que ele seria um anfíbio, não um peixe. E foi por muito tempo considerado um anfíbio. Aí encontraram o esqueleto completo. Não me lembro quando foi. Foi 2019, se não me engano, não lembro agora. O esqueleto completo. E o esqueleto era exatamente igual à circunstância artística do Tiktaalik. Igualzinho. Não divulgaram. O pessoal que é contra a evolução não fala do Eupistostege. Porque encontraram completo. E pra ser justo, teve sim um artigo criacionista falando do Eupistostege. E o que eles falaram nesse artigo, você sabe? É uma variedade que Deus criou de peixe que andava fora d'água. Tipo, só jogou assim, né? É apenas mais uma variedade que Deus criou. É essa a resposta. E geralmente quando falam que não existe forma de transição, na verdade existe sim, só que a resposta que eles dão sempre é essa. É uma variedade que Deus criou que tem essa característica aqui. Não quer dizer que é transicional. É sempre essa saída pela tangente. Legal. Mas então, é isso. Se você quiser adquirir uma peça dessa, Boa. tá disponível na coleção Paleworld, tá bom? Esse aqui tem tamanho real. E é uma cópia do originalzaço, ó. Até as deformidades do original tem. Né? Da hora. Esse aqui você não vai conseguir encontrar na minha loja, não. Esse aí não, mas fala desse aí que é um bichinho que, cara, é um dos bichos mais longevos da história da vida na Terra, né? Trilobita. Né? Isso, esse aí. O gênero trilobita, né? Não é gênero? É todo um grupo. Tá, legal. É assim como é uma classe, na verdade. Tá. Assim como a gente tem a classe dos crustáceos, tem a classe dos trilobitas. Estritamente marinho. Marinho, né? Marinho. Esse aqui, ele é um Facops, né? Ele é um grupo de um grupo de trilobitas dos facopídeos, né? Que desenvolveram olhos bem desenvolvidos em lentes. Deixa eu pegar aqui pra pôr. Será que dá pra mostrar pro pessoal ver de perto? A lente dos olhos dele é muito legal. Essas lentes são lentes de calcita, que são dispostas de um jeito que o animal provavelmente conseguiria enxergar em água turva. Então é um dos olhos mais complexos, os primeiros olhos complexos que apareceram na história. Só não é o mais antigo que o Anomalocaris, que é antigão, que é o
do grupo ancestral dos artrópodes já tinha olhos desenvolvidos também. Mas os trilobitas, eles são famosos por conta disso. O olho dele parece muito do inseto, né, cara? Sim, exatamente. E é legal que, assim, ó, esse trilobita aqui não é o animal mesmo. O fóssil é original, é de verdade. Isso aqui, essa rocha que data de 430 É o exoesqueleto dele? Exatamente, Tá. ele trocava de pele. Legal. Então ficava a pele e a pele se preservava com facilidade. Então, Nossa, e deve ter coisa pra dedéu disso aí, então, porque Tem. troca de pele pra tem caramba, né? no Marrocos você acha a dar com pau trilobita. Tem muito trilobita e tem muitos são disponíveis à venda, você pode comprar. O Marrocos, eu acho que hoje é o polo de venda de fósseis legalmente. De trilobita sim. Dente de. Tem beduínos que trabalham, que tiram seu sustento escavando fósseis. Lá. E isso a gente já consegue trazer outra polêmica, né, Rodrigo? Eu sabia que você ia entrar nesse assunto. Eu ia. A A venda de fósseis, né? Assim, eu não tenho minha opinião formada, vou falar bem a real pra você, eu não tenho minha opinião formada, Tá. mas assim, hoje, o Marrocos é uma baita fonte de renda pra galera ali, né? Uhum, E assim, pode ser que um dia acabe? Pode, né? Mas como você vê esse mercado? O que você acha, os prós, os contras? Eu queria que você me falasse um pouquinho da tua opinião, cara, porque eu realmente não tenho opinião formada. Uhum. Eu Então. sempre quero ter coisa, Não, claro, sim. mas... Assim, vamos lá. Primeiro, vamos desmistificar algo assim. O pessoal pensa que todo fóssil, que você não pode comprar fóssil, que todo fóssil é ilegal, você não pode comprar. Isso não é verdade. O que acontece é que os fósseis brasileiros, sim, você Aqui não no pode... Brasil você não pode... Não pode ter fósseis brasileiros aqui no Tá, Brasil. tá. Por quê? O fóssil, pela lei, é considerado patrimônio da Nossa, União. e o Araripe tem tanto peixinho, né? Ele não pode pegar. E não pode pegar, né? Isso aí é um problema, eu vou explicar por quê. Demorou. Mas é considerado patrimônio da União. Então, por ser patrimônio da União, ele é protegido por lei. E caso você encontre algum fóssil, o que você faz? Você encaminha ele para o museu ou para um especialista. Você não pode ficar com ele, a posse dele é crime. Não. E assim, tem muitos paleontólogos legais que até tiram uma cópia para você. Ele pode fazer uma réplica para você do fóssil que você conseguiu, tá? Então tem essa possibilidade. E você encontra fácil na internet. Já teve gente já que me procurou, né? E eu encaminhei a descoberta para um paleontólogo e aí o resto, não sei como que deu, mas eu encaminhei. Uhum. Então você pode... Sua parte você fez. Sim, quem quiser pode falar comigo lá no Mesozoico Zoado, do Instagram. Encontrei um fóssil aqui e tal, a gente caminha para um paleontólogo. Legal. Né? Que é o ideal se fazer. Agora, fóssil de outros países não, por quê? Cada lei se aplica ao local onde foi encontrado. Então, se o fóssil foi encontrado na Argentina, as leis sobre ele vão valer as leis argentinas de fósseis. Nos Estados Unidos, a lei vai valer dos Estados Unidos, não vale do Brasil. Os Estados Unidos também tem algumas coisinhas que você pode comprar, né? Estados Unidos é quase que ele considera como mineral apenas. Ah, tá. Então você pode, não tem restrição. Você pode comprar. Por isso que... Se eu ganhar na loteria, eu quero um fóssil de um Utah Raptor. Vocês sabiam que gente famosa, o Leonardo DiCaprio, o Nicolas Cage, Eu acho que eu já li alguma coisa a respeito. eles têm coleção de fósseis Que na casa da deles. hora. Legal. Só que assim, isso é um problema. Por que qual é o problema? Porque você limita a pesquisa científica em torno de... O que aconteceu com o Equitator aqui, né? Que foi pra Alemanha, né? Se não me engano, sim. né? Eu vou dar um exemplo de um caso bem interessante e tem a ver com a loja virtual que eu faço aqui, das réplicas que eu faço. Tem um crânio de Protoceratops, que é um dinossauro da Mongólia. Ele parecia com o Triceratops, só que não tinha chifres, era pequenininho. E lá, na Mongólia, você quase tropeça em fósseis de Protoceratops. Ele é considerado carneiro do Cretáceo. Eu já Então, vi essa... Tipo, essa- quando o cientista encontra um fóssil de Protoceratops, ele fala, pô, mano, de novo, cara. Mais um, caramba. Mais um. É desse jeito. Então, assim, tem um caso de um esqueleto de Protoceratops que ele acabou sendo destinado a uma coleção particular, né? O que o cara fez? Ele pegou, escaneou o modelo do Protoceratops dele, disponibilizou o modelo 3D na internet, então tem muitas réplicas que você encontra desse crânio para vender, só que cadê o original? Ele não foi estudado, não tem nenhum artigo científico em cima dele. Não foi estudado até hoje. Isso é Você só complicado. tem a réplica disponível só. Sim. Inclusive, quem quiser ter a réplica desse Protoceratops tem na minha loja virtual. Legal. Mas é um caso Cara, de uma tem tanta espécie... coisa da hora lá. Eu dei uma fuçada esses Tem. dias. Nossa, mano, você fica besta, cara. Você fala, olha, tem eita. até os fósseis de dinossauro da China, daqueles emplumados. Que vamos falar que a China é um lugarzinho da hora pra ter bicho, né, meu? Caraca, acham lá com uma cada facilidade. pombinha... E a questão da sedimentologia lá da China é muito legal porque permite a granulação fina e a compressão permite a preservação de penas. Penas. Né? E, cara, se não fosse as preservações dos animais de lá, hoje nosso entendimento de dinossauro seria diferente.
Foi graças né? à China. A China, olha, se não fosse a China, cara... A gente teria raptors escamados ainda no Jurassic Park. Ainda tem, né? Jurassic Park ainda tem. Justo. E Jurassic Park. Bom, Primitive War pelo menos quebrou o paradigma. Sim. Primitive War estão emplumadinhos. Será que lançou tendência? Acho que vai começar. É. Primitive War, ele já começou a lançar emplumado. Porque vamos falar, quem fala que bicho emplumado não dá medo, pô, Sim. para, mano. E já vou dar um pequeno spoiler de ano que vem. Ano que vem vai se lançar um filme chamado Flowervale Street. Qual que é a premissa? É basicamente um casal que se muda para uma cidade onde acontece uma tempestade lá que acaba abrindo uma fenda temporal entre o presente e o Jurássico. Então é muito louco porque é basicamente assim, onde tem imagina que tem vários pontos assim iluminados pelo sol. Então tem alguns pontos dessa cidade que são tempo moderno e outros pontos são Jurássico, como se fosse uma mescla. Nossa, que né? da hora. E aí, os dinossauros vão ser todos emplumados. Só que vai ser no nível hardcore. Tipo, vai ter saurópode emplumado e vai ter alossauro emplumado. Que é o que a gente falou, né? Vai que existiu, mas a gente, né? Então, eu acho que é improvável o saurópode Não, emplumado. é porque é grande, tamanho, né? Superaquecimento, né? Isso, a não ser que viesse um ambiente frio, né? Aí poderia, mas... Que isso é um paradigma que também muita gente discorda, né? O mundo naquela época, ele era mais... Não é que ele era mais quente. Ele era mais quente, mas tinha, perto dos polos, ambientes muito mais frios, não tinha? No Mesozoico, não. No Mesozoico, não? Não. Isso começou a ter... Mais recente. Mais recente? Na Era do Gelo. Eu ia falar besteira, tá vendo? Tá vendo? Porque é bom falar com um cara que aqui. sabe aqui, porque eu ia falar besteira. Mas então. Então, o clima era mais quente e úmido no Mesozoico. Era um clima mais quente que aqui. Tipo, esse clima aqui, mais ou menos. Não era tão diferente do atual, não. Deixa eu trocar uma ideia. Vamos mudar um pouco de assunto dessa parte mais perto da gente. Vamos lá pro começão? Que eu quero trocar ideia sobre começo da vida. Começo da vida... A gente falou dos fósseis, né? Boa, fala aí, depois a gente vai lá pro começão. Coisa da vida. Eu quero falar de estromatólitos com você. Nossa, legal. Lembrando que microbiologia não é o meu forte. Não, mas assim, só trocar ideia. Isso aqui, gente, é um papo, tá? Que mais uma vez, eu tô trazendo gente aqui, pessoas que eu gosto, pessoas que eu já considero como amigos mesmo. Sim, então, claro. Por isso que, tipo, o papo é sempre fluido, tá? Sim, não, mas dá pra falar muita coisa sobre biopoiese, origem da Guilherme vida, aí vai me falando os horários, tá? Porque senão a gente vai embora aqui, tá? Eu nem sei que horas... Fiquem tranquilos que até agora foi 1h e 1 minuto. 1h e 1 minuto, vai ter beleza. muito... Fechou. Que legal. Vai ter muito... que bom. Por isso que é bom ter o próprio estúdio, porque você não fica pagando por hora, entendeu? Olha, foi uma indireta pra alguém. Tô zoando. Eu tô falando assim, a gente pode bater o recorde do Pirula. Opa, já pensou? 12 horas? Nossa. Muita coca, muito amendoim. Tem que pedir uma pizza daqui a pouco. É tipo isso. Bom, vamos lá, como tá falando dos fósseis, né? Então, como eu falei, cada lei se aplica aos fósseis. Então, o Marrocos já tem uma liberação. Boa. Só que, o que acontece é que, como o Marrocos trabalha, um fóssil que é muito comum você encontrar, você pode botar pra vender. Desde que seja uma empresa legalizada. Tipo dente de tubarão, trilobita, como esse aqui. Esse aqui é muito comum lá, o Phacops é muito comum lá. Agora, vamos supor que é uma espécie que não foi encontrada ainda, ou ainda que está sendo objeto de estudo no momento. Aí eles não permitem a venda, eles barram a venda. Ah, tem isso lá. Tem. Não é tipo, achou, é teu, não, vende, não é já era. geral. Nos Estados Unidos é libera geral. Marrocos não. Marrocos é mais contido. Olha que legal, nos Estados Unidos é mais liberado e no Marrocos é mais restritivo. Exatamente. Nossa, na minha cabeça seria o contrário. Não, mas é. Por isso que lá nos Estados Unidos tem leilão de selos de T-Rex lá. Né? O pessoal leilou. Quanto que será que é? Nossa, meu Deus do céu. Mas posso te falar? Eu sou muito simples com tudo, mas se eu fosse bilionário, cara, eu queria, mano. Olha, vou te falar que eu queria Pensou que da hora? Nossa, mano. Bom, vamos voltando pra realidade que eu não sou rico. Mas a réplica é legal também, né? Não, pra caramba. Mas voltando lá que eu tava falando dos fósseis, né? Então, o que acontece? Um exemplo do que eu tô querendo dizer, pra explicar melhor pra galera. O espinossauro. O espinossauro lá, achar dente de espinossauro no Marrocos é muito comum. Você encontra com muita facilidade. Assim. Será que ele tinha aquela, igual a arcada dentária dele, tipo, cair igual o tubarão? Provavelmente, Sim, né? Provavelmente. Legal. Ele era um predador ativo. Então, no caso de terópodes, há evidência de que eles tinham uma troca de dente mensal. Que legal. Então, é basicamente assim, mordia ali, o dente caía, crescia em outro lugar depois. E era bem rápido a troca. Tipo tubarão mesmo. Então, por isso você encontra dente de espinossauro com muita facilidade no Marrocos. Só que a venda de dente de espinossauro tá barrada.
Por quê? Porque em 2014 foi encontrado o esqueleto lá, mais fósseis, um marroco de espinossauro, e agora está sendo estudada a espécie de novo. Então, todos os fósseis de espinossauro agora têm uma importância de estudo maior. Então, por conta disso, o Marrocos está segurando um pouquinho a venda de espinossauro por conta disso. Legal. Entendeu? Então, é assim, se a espécie ela acaba sendo uma novidade para a ciência, ou é um objeto de estudo mais... Aí ela acaba tendo essa restrição, né? Entretanto, pode acontecer de alguma coisa escapar. Por exemplo, vou dar um exemplo de algo que escapou, que eu vi. A gente comprou pela ONG Movimento Paulista, a gente comprou um lote de fósseis legalizado do Marrocos para o Museu Itinerante, que a gente vai comentar depois. Uhum. E a gente comprou um lote de fósseis e assim, tem um tipo de trilobita chamado Gerastos, que é pequenininho, que é bem comum lá no Marrocos. E aí eles pegam de monte, baciada. E aí no meio entrou um fóssil de um trilobita chamado Azaphus, que é um trilobita que tem o olho pedunculado. Você tava comentando aqui no off Isso, comigo. Exatamente. Legal. Ele ficava o olho igual um caracol. E assim, no Marrocos, ele é raro de achar. Ele não é comum. Você tem o Azáfilos, que é parente, mas o Azaphus é muito difícil. E veio nessa baciada. Veio na baciada, eu comprei. Que da hora. Então, é um caso assim. Sim. Se você quiser ver pessoalmente um Azaphus, eu vou depois falar como. Tem E como. isso pode aparecer um dente de um espinossauro numa Pode. baciada que a galera Sim. possa comprar, entendeu? Exatamente. Tem um caso muito legal de uma matriz de rocha, onde tem um dente de plesiosauro junto com um dente de tubarão. Do Cretáceo. Os dois juntos preservaram a mesma rocha. Tem esse Vou te caso. falar que andar numa praia dessa não devia ser bom pros seus pés, né? Aí os dinossauros que andavam, né? Então imagina. Acho que Justo, né? tinha aquele pé mais acolchoado. É verdade. Porque eu vou te falar que deve ter coisa. Se a gente acha bastante, imagina na época, devia ser uma coisa usual pra ter na arrebentação, assim, né? Nós já pensando em vários dentes assim de. Nossa, que da hora. Legal. Uma paleoarte assim seria bacana, já pensou? Olha, uma ideia pra um paleoartista, ó. Fazer Ou você podia fazer um do paleonto do Mesozoico zoado, Fazer uma piada com andando isso. assim, pisando. Ai, não aguento mais esses dinossauros. Ia ser muito da hora. os cara. dentes, nossa. Aí, dá uma ideia. Aí, ó. Dá pra fazer um curta aí, ó. Né? E agora eu tô fazendo alguns curtas pra conseguir suprir o andamento do episódio, né? Uhum. Eu vou ver se eu faço. Então, aí como tava disso, legal. Aí eu coloco a ideia do Yuri. Bom, então, voltando à questão dos fósseis, então assim, por que tem uma... Aí você fala, Rodrigo, mas se é permitida a venda dos fósseis de Marrocos nos Estados Unidos, então por que tem polêmica em torno disso? A polêmica é que, assim, tem muitos paleontólogos que consideram que esse fóssil aqui deve estar à disposição de todos. Não de numa coleção particular guardada numa gaveta ou numa estante para enfeite, mas à disposição de todos para estudar, para aprender sobre a vida na Terra. E isso é um ponto, porque cada fóssil, esse trilobita aqui, ele não tem um valor de fazer um artigo científico, até porque ele já está há muito tempo aí, já deve ter tido contaminação já, por conta de estar exposto ao ar e tal, não está no lugar certinho. Uhum. E o ideal, inclusive o ideal seria até pegar ele com luva, nem pegar com a mão, assim, né? Por conta que nossa mão Tem ácidos, né? Tem tem a suor e pode passar pro fóssil. Então, eu tô tocando aqui na matriz de rocha, nem no eu trilobita. peguei, ainda bem que eu peguei aí também. Então. Mas nem, você nem pegar aqui. O que acontece é que por mais que ele não tenha essa questão que eu falei química, mas você pode aprender sobre a história do planeta com esse trilobita. Você vê ali os olhos dele, você vê os hábitos dele, a posição que o seu esqueleto tá, indica como é que ele soltou. Então você pode aprender muita coisa com fóssil. E eu posso te falar, Rodrigão? Você ter na mão, olhar, É outra coisa, é muito outra legal. coisa, cara. É muito legal. Por isso que a gente tem um trabalho de divulgação científica no Paleontos. Justamente por isso que a gente acredita que o fácil acesso à população... Eu mesmo, meus fósseis que eu tenho, eu não deixo guardado apenas comigo. Eu gosto de mostrar para as pessoas Mostrar, através desse sim, projeto. Então tem muita gente que coloca esse ponto. E toda pessoa fala que não, mas se é permitido a venda, a pessoa que quer ter na coleção, não tem problema. Então tem essa discussão, né? Pode ser, por exemplo, criada uma lei no Brasil, por exemplo, que permitiria, por exemplo, a comercialização de fósseis, desde que a pessoa que comprou um fóssil assinasse um termo de que ele ficaria disponível para caso alguém queira fazer um estudo. Boa. Seria uma solução. Já teve gente, o Henrique Zimmermann, um paleontólogo da Nazor, ele já comentou que isso seria uma ideia. Porque eu vejo... Eu não sei se é velada ou não, mas pelo que eu vejo é um pouco velado. Essa tretinha meio velada entre muitos paleontólogos. Então, eu tô expondo Né? algo que acontece. Agora, por que tem gente também que defende a venda de fósseis também? Né? Tem o outro lado. E também tem um ponto, que há pessoas que defendem com afinco. Não é apenas a pessoa querer colecionar. É porque, assim, tem mineradoras que vão extrair granito, vão extrair rocha sedimentar para fazer piso, para fazer... Estoura tudo, né? E o fóssil vai junto.
Você vai, por exemplo, no shopping. Qual é o shopping que era o Parque da Mônica antigamente? Nossa. Aqui em São... Putz. Eu falei Eldorado, mas não é Eldorado. Eldorado. Eldorado? Eldorado. Shopping Eldorado, né? isso. Gente, você que é de São Paulo, faz esse teste. Vai lá no térreo, no subsolo do Shopping Eldorado. Tem umas lojas do Shopping Eldorado. No subsolo do Shopping Eldorado, tem um piso lá e você vê fósseis de amonite. No piso. O que acontece? A mineradora pegou, cortou o piso ali, cortou os fósseis no meio. Então você vê a câmara certinha dos amonites ali. Então é um exemplo de fósseis que acabaram sendo danificados por conta de mineradoras. Eu tendo a achar melhor a liberação. Sabe por quê? Então, por conta disso, porque você consegue salvar. E outra, o que o Marrocos faz, isso é claro, seguindo realmente que isso vai ser feito, né? Mas, pô, dente de tubarão, sabe? Tipo, tem coisas assim que a gente tem a rodo. E um fóssil daquele como um instrumento de educação, eu acho que vai servir muito mais para a população, ou seja, uma pessoa tem que comprar para a população ver, do que, tipo, o negócio ficar... A gente sabe no Brasil como é museu no Brasil. Sim. Então, eu acho que, assim, no meu caso, tem esses dois lados que eu considero importante, porque é triste, sim, que muitos fósseis legais fiquem em coleções particulares e não tenham acesso ao público. Eu acho isso muito triste. Mas, por outro lado, eu concordo que o acesso a esse material é muito legal. Professores têm um acesso para mostrar pro aluno um fóssil. Não tem preço, isso é muito legal mesmo. Né? Embora o pessoal que é contra pode falar, mas você pode adquirir uma réplica. Não, tudo bem. É que hoje a gente tem isso. Há 10 anos atrás a gente não tinha isso. Exatamente. Né? Hoje tem o benefício das réplicas. Mas ainda assim, eu acho que uma legislação que pudesse colocar esse termo da pessoa disponibilizar material para acesso à população, eu acho que seria bacana. Seria uma maneira de conseguir contornar e até de a gente evitar perder, né? E assim, tem até esforços para não perder. Não vou dizer também, eu tenho que ser justo que o Brasil também não é que eles estão se lixando para os fósseis no geral. Sim. Porque existem empresas que fazem salvamento paleontológico. Na legislação diz que quando vai se, por exemplo, construir um viaduto ou um túnel, você tem que contratar uma empresa de salvamento paleontológico para ir no local antes da construção e pesquisar para ver se tem algum fóssil ali. Isso acontece até com tombamento de arqueologia também, né? Exatamente, a arqueologia também acontece. Também, Então tem muitos fósseis legais que são encontrados. Por isso que vai falar, fóssil de titanossauro achado na rodovia, não sei das quantas. É porque uma equipe de salvamento paleontológico foi lá e fez a descoberta. Um exemplo de uma equipe de salvamento paleontológico, que é a Nazor Paleo, do Henrique. A Nazor eles fazem pro Brasil inteiro. Esses trabalhos encontram muitas peças legais. Encontraram, por exemplo, recentemente um crocodilo terrestre bem preservadinho, pequenininho, que é o Tilascosuchus, né? E tem muita coisa legal que eles encontraram que não podem anunciar ainda, porque, assim, tem muita coisa... estudo, né? Tudo, não, né? sim. E, inclusive, não sei se eu falei no podcast anterior, mas tem fósseis que eu já sei da descoberta que foi feita. Tem umas coisas muito legais que foram descobertas, só que eu não posso falar. Tem uma em específico, quando eu falar, vocês vão saber, que ela meio que comprova um erro de filme. Eita. Que quando foi descoberta, eu falava, o filme acertou. Bom, só que eu não vou falar o que é. Aguardaremos os próximos capítulos. Exatamente. Mas sabe um ponto que eu ia falar que eu não falei? Sim. O ponto humano disso tudo. Sabe por que eu te falo isso? Sim. A partir do momento que tem alguém que compra, sempre vai ter venda. Sim. Sendo legal ou ilegal. Se tem oferta, tem demanda. Ponto. É. A gente sabe que tem gente que é louco por isso, que mesmo sendo proibidaço, vai dar um jeito, tendo grana, de comprar. E o porém quantas famílias, quantas cidades lá no Marrocos não são vivas, não conseguem se manter por causa dessa venda, sabe? Se você pega e corta a venda, você prejudica milhares de famílias no E Marrocos. outra, você vai forçar o quê? O ilegal. Assim... Então, no fim das contas, isso é verdade. Né? Muito tráfico de fósseis que acontece acaba sendo, de certa forma, por conta dessa legislação. Sabe, quando você aperta demais... Pra mim também, Rodrigo, eu já tive acesso de poder comprar coisa peixinho do Araripe. Não comprei, mas, gente... Olha, tem uma página no Facebook que uma Facebook, pessoa... Instagram... Tem uma pessoa que colocou pra Cara... mim... Não, contar um caso que aconteceu recentemente. Se você quiser e tiver dinheiro, é proibido. Você acha, cara. É igual o cascudo zebra. Cara, mas proibidaço. Mas tudo que é ilegal é assim. Se você pesquisar... É verdade, cara. Você filme, fomenta o tráfico proibindo, filme cara. pirata, né? Baixa o torrent da vida. Então,
Vou até comentar um caso, um pequeno desabafo de algo que aconteceu no Facebook. Ah. Tem uma página no Facebook que é de gente que é de colecionador de rochas, né? Aham. Uma pessoa lá colocou, olha, eu tô vendendo a coleção do meu avô. Um monte de peixe chamado do Araripe. Nossa. Aí eu coloquei, olha, você Melhor você tirar. tomar cuidado porque isso é crime, É. né? Mas eu não fui detonado, me esculacharam. Mas sabe o que é? Pode ser, Rodrigo, que ele nem fez por mal, sabia? Não, mas ele falou, não, ele me chamou de chato, me xingou. Ele não, tipo, encarou numa boa. Não. Ah, e é osso. Porque você é chato, não sei o que, tanta coisa. Pra mim, crime é matar, roubar. Mas não é você que fez a lei. Você só tá dando um toque Eu pro mostrei cara. até o link da legislação lá e me ignorou. Eu até saí eu denunciei. É. Eu denunciei a página e saí. Porque eu realmente achei muito desaforo. É osso. Eu tava falando pra ajudar, pra Sim, orientar. claro, sim. Então, aconteceu Ah, isso. e é osso, hein, cara. É complicado. É osso. Mas tem esses pontos aí. Então, assim, a questão É que da é um legislação- papo que se a gente quisesse fazer um podcast só disso, dava, entendeu? Uhum. Porque é muito... Ó, eu sigo mó galera de paleonto e eu tenho certeza que, tipo, vai divergir absurdamente as opiniões. E cada um vai ter pontos muito bons, Exatamente. entendeu? Não tô aqui pra julgar se tá certo Não. ou tá errado, entendeu? Não, e você colocar até aí um ponto, tipo, por exemplo, a Aline Guilard de Teoreliano, do Coleção de Ossos, eles são completamente contra, A venda. até mesmo os de Marrocos. Tá? Eles acham que não pode, só réplica mesmo. Mas tem uns paleontólogos que eu conheço que falam, calma, não é assim. Né? É que tem casos e casos. Sei lá. O Rick Zimmerman mesmo comenta muito sobre isso, que calma, também não é assim, também não é preto no branco, né? Então é uma discussão que dá muito pano pra manga. É. E outra coisa, se você vai ver a legislação no fundo, a legislação também é confusa. Porque tem Imagina. coisa que definem que é No mineral, Brasil, que não legislação confusa? Os fósseis, Não, novidade. no Brasil? Que isso, Novidade. Rodrigo? Olha, eu vou Não. falar pra vocês. Ó, a lei de crimes ambientais tem alguns pontos bem confusos, obscuros ali, né? Que se você souber bem, a pessoa consegue até dar uma malandragem ali. Tem umas coisas que poderiam ser mais claras na lei de crimes ambientais, tá? Quando eu fui ver a legislação sobre fósseis, ela é mais confusa que a lei de crimes ambientais. E ela deve ser antiga também, né? Precisa de um novo código. E não teve até agora, não foi atualizado. Então assim, é uma discussão que, como você falou, dá um podcast inteiro sobre isso. Mas é um tema importante pra ser falado. Sim, Acho sim. que nunca foi tratado no podcast esse tema de venda de fósseis assim. Pô, é um tema legal. É um tema legal e, assim, a gente, como gosta disso, é um papo curte. legal, né, cara? Sim, é interessante, É. pô. Né? Vamos voltar pra aquela lá que eu ia perguntar pra você? Vamos voltar pro passado, origem da vida. Passadão. Vida surgindo aí nos teus... Olha, tem discussão, porque tem fósseis que apontam que seria 3,5 bilhões de anos. Tá. Mas tem alguns que podem indicar 4 bilhões. Os tromatólitos estão em que parte daí da vida na Terra? 3,5, 2,5. Nossa, antigaço, né? Sim, os Austrália são os mais antigos. Que ficou só eles aí uma cacetada de tempo, né? Sim, na A verdade... vida não surgiu assim, tipo, os tromatólitos, tic-talic, não Não. foi assim. Não. Foi um processo absurdo. E esse Foi. primeiro processo foi o mais demorado, né? Foi o mais demorado, né? Depois que a vida Pré-cambriano é surge, gigantesco. depois que a vida surge, que a vida tá, sei lá, do cambriano pra cá, pô, já... Tem uma disparada. Por que É, essa disparada? Porque começa a ter competição. Um animal comendo o outro, começa a ter competição. E na capitalismo competição- ambiental? Hã? Capitalismo ambiental? Capitalismo ambiental. Exatamente. O Norman foi o primeiro chefe que apareceu. Então, porque é aquela coisa. Como você tem essa competição e você pode ser devorado a qualquer momento, você tem que correr pra deixar descendentes. Então a competição acaba acelerando a evolução da vida. Vai dando uns bugs no meio, né? E assim vai. Exatamente. Então, é assim que acontece. Por isso que no Cambriano a gente encontra uma biodiversidade maior. O que não quer dizer que não tenha no passado. O que acontece é que os fósseis são mais escassos. Por quê? Primeiro, a gente Corpos só sabe... moles também é complicado de preservar, né? Esse é o ponto. A gente ainda tem a sorte. Eu falo assim que Deus se revela... Quando a Bíblia fala que Deus se revela pela sua criação, não é mentira. Porque o pouquinho que Deus deixou pra gente dos fósseis, a gente consegue fazer a descrição da história da vida na Terra com precisão. Você consegue fazer um favor pra mim? Claro. Pega um esqueleto de coral ali pra mim mostrar uma coisa pro pessoal. Peraí. Qualquer um. Ó, gente. Esse esqueleto de coral aqui, por que eu tô pegando ele pra falar um negócio pra você? Imagina que isso aqui tá no Cambriano. Uhum. A gente encontrou isso aqui. Cara, esse bicho era aqui, assim, ó. E, tipo, só ficou o esqueletinho.
Exatamente. Então, cara, imagina... E é o tipo da coisa que a gente nunca vai saber se o bicho era colorido, se o bicho não era. Não, Né? É muito bizarro pensar nisso, né? Ó, vou Nossa, deixar aqui, não, ó. isso acontece muito na paleontologia, de você ver um animal, você pensa que é de um jeito, aí você tem a sorte de encontrar a preservação mole, e aí, cara... Nossa, ele- nada a ver, né? Ou então, como tem uns casos muito engraçados, onde o cara acerta. Tem um dinossauro chamado Psittacossauro, Ah, que esse é um caso muito emblemático, assim, até brinco que parece que assim, o Psittacossauro é um dinossauro pequeno que tinha uma cara igual de um papagaio, tá. bípede, né? E não se tinha evidência de como seria a coloração dele, por exemplo. Mas tem uma coleção de revistas dos anos 2000 chamada Descobrindo o Mundo dos Dinossauros, da empresa Salvati. E você via na banca de jornal, tinha uma revista e uma miniatura de dinossauro junto, né? Então, a revista do T-Rex tinha a miniatura do T-Rex, Triceratops e assim por diante. Não necessariamente correto. Nesse caso, acertou. Acho que já até sei o que você vai sim, falar. Então, a Salvati tem um caso muito pequeno, tem muita coisa que eles acertaram. Assim, tipo, de licença artística que o cara... Aí tem dois casos. Tem esse aí, o pior caso é esse e o do Tanistrófilos. Vou citar esse primeiro, depois o Tanistrófilos eu cito como um adendo. Tá. O Pistacossauro, ele foi retratado na coleção com cabeça preta, corpo marrom, a cabeça mais escura, quase preta, as mãos pretas, os pés pretos, e assim, o ventre mais claro, um rosa claro, tipo cor da pele, e as costas marrom castanhado. É uma cor que o cara achou legal pintar ele assim e foi vendido assim. Beleza. Aí depois encontraram em 2016 um esqueleto de Pistacossauro com pele preservada. E era... Aí tinha melanossomos preservados, né? E você consegue ver... Era um bicho mais escurão, então. Ele era na mesma cor da miniatura. Exatamente o mesmo padrão de cor. Caraca. Assim, tipo, literalmente. O cara sabia, né? O cara sabia, não, como que ele acertou o mesmo padrão de cor? O bicho era exatamente daquele jeito. Que da hora. Cabeça preta, ou mal. E como é que sabe disso? Porque o fósforo preservou a pele e olhando no microscópio tem os melanossomos. Pelo formato do melanossomo dá pra saber qual é a cor que seria. Que da hora. Então, vendo o formato, comparando com os melanossomos atuais, de animais atuais, dá pra saber a cor. Então, o cara acertou. E outro caso, eu vou citar rapidinho, que é o Tanistrófilos. Esse foi muito bizarro, porque o Tanistrófilos era um tipo... Imagina um lagarto com pescoço compridão, igual de uma cobra. Então, Bizarro. Bizarro, Ele né? é muito bizarro. Muito bizarro. E o Tanistrófilos, na coleção, tipo, todos os livros didáticos, assim, ilustrações, ele é sempre retratado quadrúpede, porque é um animal semiaquático. Então, quadrúpede com aquele pescoção. Aí o autor da coleção, lá, o escultor da coleção vem e decide fazer ele de pé. Fazer ele assim, com o pescoço erguido. De pezão, ereto. E todo mundo achava que o cara viajou na maionese por fazer um bicho que tinha um corpo de lagarto ereto, né? E ninguém sabia por que tinha feito isso, durante muito tempo foi considerado um equívoco do cara. Até que eles encontraram, até que aconteceu o seguinte. Uma licença artística, né? Não, mas anos depois, um paleontólogo bem polêmico chamado David... Que nome agora? Mas é um paleontólogo que ele tem umas ideias bem estranhas, né? E ele chegou a teorizar, tirou da cabeça dele, que o Tanistrófilo podia ficar sentado na coluna d'água, igual um crocodilo, sentadinho, com o pescoço em pé, para catar os animais da superfície. Porque se vocês virem o crocodilo não fica totalmente nadando, ele fica meio que em pé debaixo d'água, com a cabeça para fora. Sim. Então o Tanistrófilo ficaria da mesma forma. Essa ideia também o cara, como era um paleontólogo meio desacreditado, porque tem umas ideias meio estranhas, foi deixado de lado, tá no blog dele. Aí, uns 1 ou 2 anos atrás, encontraram fóssil de Tanistrófilo com marca de dente de predador. Aí vem a pergunta, por que o predador só pegou o pescoço, só começou a decepar os pescoços? Aí veio a hipótese. Ele ficava de pé na coluna d'água com o pescoço erguido. Exatamente como aquele paleontólogo teorizou e exatamente como a miniatura da Salvati fez. Tá vendo? Os malucos às vezes acertam, entendeu? Então, às vezes pode acontecer. Mas voltando à questão do estomatólito, da origem da vida, né? A gente tá falando assim, que de fato, por que a gente tem muitas conchas e a gente não sabe como um animal seria ali em vida, porque não tem a parte preservada. Mas mais do que isso, quando a gente estuda a formação dos continentes, o que acontece? Os continentes estão meio que dançando sob lava derretida na crosta terrestre. Então, é basicamente por isso que acontece os continentes se mexerem. Então, aquela rocha derretida. E o que acontece? É muito comum de acontecer de um continente. Por que tem essa lava derretida? A Terra tem um manto incandescente, né? Então, quanto indo mais próximo do centro, mais quente fica. Então, acontece de ter zona de subducção. A rocha ela vem por baixo, começa a afundar,
ela vai afundando, vai se deslizando e vai entrando em contato com o manto e vira lava e vai fazendo o que tá na superfície derreter e vai tendo então vai tendo um ciclo sem fim, né? Só que esse ciclo demora milhões de anos de acontecer. Não é tão rápido. Então imagina, o que aconteceu aqui pela estimativa é que os fósseis que seriam aí de concha do pré-cambriano Já viraram... eles já afundaram e viraram derretendo com a lava. Que dó. Então a gente perdeu os fósseis desse registro. Então a gente não tem... Nossa, que engasguei. Pega uma água aí, ó. Com amendoim. Põe uma aguinha aí, que amendoim... vamos cortar o amendoim e vamos colocar balinha fine. Opa! Nossa, falei grosso, parecia o Temer falando, né? Pastilha. Bom, então tá. Como eu estava dizendo, então a gente não sabe muita coisa que teve no Cambriano, então não é que assim, tipo, a gente encontra nenhum fóssil, não existiu nada antes do Cambriano, Deus criou tudo e pum, apareceu com mágica, tudo. Não. É que os fósseis anteriores a gente perdeu a maioria. Cara, pode ter... isso. Mais uma vez, o mesmo papo. Pode ter vivido cada coisa louca, né? E com certeza Com certeza viveu, né, Com cara? certeza. Olha, tem uma série chamada Primeval, né? Que é Invasores Primitivos, que é muito legal, bem antiga. Nossa, Lembra eu dela? lembro. O final é bizarro. Qual é o Porque, final tipo, dela? é um lapso temporal que começava a vir bicho do passado, né? Anomalias que se abrem no mundo todo. né? Começa a vir bicho do futuro depois. Isso. Você chegou a pegar essa parte? Sim. Aí já é especulação Então, zoeira. sim, Mas sim. essa série era demais, cara. Então, e aí eles fizeram um episódio onde vinham vermes do Proterozoico que vem pro presente, e os vermes do Proterozoico são coisas gigantescas. E eles não sabiam de onde que vinha. Teve um Então, negócio assim. Exatamente, e muito qual que é a louco. justificativa? Não preservou os fósseis deles. E eu não duvido que pode ter existido verdade. vermes gigantes. Ele pode muito bem ter existido. A gente ainda não tem o fóssil. Igual as linhagens desapareceram dos seus descendentes, que a gente... Aí já tem algumas que a gente sabe que não deixou descendente. Imagina quantas a gente não tem fóssil preservado ainda. Sim. E outra, né? Muita coisa aquática depois de um tempo começou a ter, né, cara? A vida surgiu na água, né? Por N fatores, por causa de camada de ozônio que não tinha, ou tinha muito pouco. Sim. E a hipótese que mostram que ela teria surgido nas fontes hidrotermais. Né? Então você vai nas fumarolas alcalinas, né? Tem todo o ambiente ali. Quimiossíntese rolando solta, né? Sim, Que é uma coisa que, cara, eu vou te falar que na minha cabeça é difícil entender, sabia? Mas é muito louco. A quimiossíntese é um tipo de absorção de energia, assim, que... Cara, é muito ET, muito alienígena. Sim, então, exatamente. Então tem toda A gente fica procurando alienígena fora. A gente tem as nossas... Cara, a gente tem cada bicho bizarro embaixo que não... Mano, os bichos, se você entrar em contato com oxigênio, morrem. Tem uns negócios assim, cara. Sim. É muito bizarro. Sim, tem bactérias, tem seres vivos que vivem nas fumarolas alcalinas que estão dependendo daquele ambiente ali. Se tira dali, elas morrem. É muito bizarro, né, cara? Exatamente. É um É ambiente alienígena o bagulho. inóspito que tem vida. É. Né? Então tem a hipótese de que a vida tenha se originado ali. Os meus blocos da vida tenham se originado ali. O Hércules, que é do canal Matéria Escura, ele é um químico e ele comenta muito sobre isso. Depois que quiser ver lá, Legal. coloca no YouTube, canal Matéria Escura. Ele faz live direto, ele fala muito sobre isso. Ele tem artigos sobre isso e tal. Né? É um assunto bem interessante, inclusive até há indícios de que a argila ela seria sido um catalisador para a origem da vida. Olha, a Bíblia Né? não tá tão errada então, né? Não tá. Na verdade, é muito interessante porque aí é um paralelo bíblico com a biologia que eu acho sensacional. Porque não é só o homem que é criado do pó da terra, os animais também são Tudo, criados. Gênesis 2,19 fala: Deus, havendo Deus criado da terra todo animal, Eclesiastes 3,20, do homem, tanto o homem quanto o animal vieram do pó e ao pó voltarão. Então a Bíblia está falando que toda a biodiversidade teve uma origem comum a partir do pó da terra. É exatamente o que a gente vê hoje na ciência. Legal. Toda a biodiversidade tem uma origem comum a partir do pó da terra, sim. E você legal. partindo dessa teoria que a vida surgiu em fossas, né? Fumarolas. Fumarolas, cai um pouco por terra aquela ideia da sopa primitiva com raio, né? Quem Cai. que fez aquela... O Stanley Miller. Boa, família. Cai. Isso. Cai, sim. né? Porque E- a gente sempre aprendeu a Respe- origem da vida mais... Sim, tem a experiência de Oparin Haldane e de Isso. Stanley Miller, É, exatamente. Cai. E Cai por realmente, terra, né? Ela já foi refutada já, assim. Hoje em dia ela é considerada um modelo interessante, porque conseguiu se desenvolver algumas proteínas, sim, mas a ideia que ele tinha de como seria a atmosfera primitiva tá bem errada. Bem errado. Né? Então, assim, quem ainda defende o modelo Stanley Miller, ele é interessante para você estudar? É interessante.
Mas não surgiu. Ainda cai no Enem? Cai no Enem. Então, gente, tem criacionista que fala assim, porque a vida surgiu numa sopa ácida, escaldante e venenosa, né? Os evolucionistas falam isso. Cara, ninguém fala mais que surgiu na sopa ácida, escaldante e venenosa, tá bom? Tira isso aí do seu vocabulário, porque não teve sopa ácida, escaldante e venenosa. Foi um metabolismo que aconteceu, provavelmente, lá nas fumarolas. Mas, tá, vamos tirar fora essa história de Espírito Parem. O Haldane e Stanley Miller. É interessante, pra gente aprender sobre metabolismo da origem da vida, construção de blocos, DNA, mas, e outra coisa, eu falei, isso é uma hipótese das fumarolas, mas a gente ainda não tem a resposta definitiva. A gente ainda está estudando, a gente não pode... Será que a gente um dia vai ter? Nem sei se vai. Né? Porque, assim, é uma coisa que é muito complexa. Até o Weber ele fala, vida é coisa de profissional. E é. Eu tenho que dar uma solução que é sim. A vida é uma coisa bem complexa. Assim, uma célula pequena, por mais menor que seja, ela é complexa. Então, não é uma coisa tão simples. Então, por conta disso, tá se estudando, não chegou ainda num parecer, tá? Mas a gente ainda não sabe ainda, não tem como bater o martelo. A vida surgiu exatamente dessa forma, a gente consegue replicar. Ainda não. A gente ainda tá engatinhando, tá? Então é bom deixar isso bem claro, que a gente ainda não tem a resposta definitiva para o origem da vida. O que a gente tem são ilações e hipóteses, tá? Então é só deixar claro isso. E claro, isso não faz parte da teoria da evolução. A pessoa às vezes mistura tudo, coloca meio balaio. Não. É uma coisa diferente da outra. A evolução considera que, assim, como eu falei, a teoria, no começo do podcast, a teoria da evolução se preocupa em estudar evolução. A evolução só vai ocorrer a partir do momento que tem vida. Se tem vida, tem evolução. Então, se não tem vida, não tem evolução. Esse start da vida no planeta é um assunto muito louco, né, cara? É muito louco, é muito louco porque, tipo, uma coisa inorgânica virar orgânico e... Cara, é muito bizarro. Sim. Pra gente que estuda, né, já dá um bolo na cabeça, você pega um leigo e fala que a sua vida surgiu, como surgiu, aí que dá o start da religião, né, cara? Então, e aí é muito interessante porque, exatamente, é muito interessante porque tem muitos criacionistas que brigam com isso, porque como se pode a vida se originar de não vida, não sei o que lá, porque Louis Pasteur mostrou que a vida se origina de vida e tal. Só que aí o pessoal, como eu falei, ignora que a própria Bíblia diz que Deus cria a vida de matéria inanimada, né? O pessoal precisa você tentar mais um pouquinho... Seria uma panspermia de vida? Não. Deus panspermia divina? Bom, tem gente que fala que Jesus é um extraterrestre, porque não é do planeta. Não, tô brincando, né? Não, claro. Mas assim, tipo, dá pra se fazer analogias de todas as formas, né, cara? Uhum. As mais bizarras possíveis, né? Mas é verdade, exatamente. Né? Mas é um assunto muito legal. Sim. É bem interessante. Só que tem esse ponto, o pessoal... Eu falo, às vezes o pessoal precisa estudar um pouquinho mais de Bíblia, sabe? Porque que nem o pessoal ignora Gênesis 2:19. Tá ali na cara da pessoa, a pessoa não vê. Né? Tem que falar, porque Deus criou tudo instantaneamente. Deus criou tudo pronto. A própria Bíblia mostra que não. Vai ler um pouquinho mais... Estudar um pouquinho mais de teologia, pô. Da hora. E legal. Partindo desse começão mesmo, cara, em que momento da vida na Terra a gente começou a ter animais mais, não digo evoluídos, mas animais mais complexos, ao nível, por exemplo, do surgimento do olho, que é uma história muito legal, né? Sim, claro. Que eu acho que é um divisor de águas o surgimento de um fotorreceptor pra, primeiro, já saber se tá de dia ou de noite, já é um grande avanço. Sim, claro. Né? E como que você vê e como que você consegue meio que, não digo explicar, mas falar um pouco sobre isso pra gente, cara? Boa. Então, a evolução do olho é bem interessante porque os primeiros registros que a gente tem de animais com olhos complexos são os trilobitas. Isso que eu ia perguntar, são eles? Ou antes deles já tinha algum... Tem. O Anomalocaris, Tá. que é um dos maiores predadores da sua época, ele tinha um olho lá com a quantidade de lente dos olhos maior do que a da libélula moderna. Ele tinha uma visão muito boa. Ele tinha capacidade cerebral pra processar tudo isso? Tinha. Então, você tem o olho, provavelmente tinha, né? Tinha, porque tem um parente dele encontrado na China que teve o cérebro reservado. Então dá pra saber que ele tinha, sim. Legal. Ele tinha. Eu não me lembro nem o nome dele, desse parente do Anomalocaris. Tá. Mas enfim, é Dinocarid. Uhum. E por que o Anomalocaris é um exemplo disso? Porque embora ele seja contemporâneo dos trilobitas, ele é de uma linhagem mais antiga, que é a Panartrópoda. A Panartrópoda é a linhagem que deu origem aos artrópodes. Então ele é uma linhagem, ele é de uma linhagem anterior aos artrópodes. Os trilobitas é um artrópode, entende? Então quer dizer que o animal anterior ao Anomalocaris
que não se preservou nos fósseis, porque é corpo mole, tinha olhos mais complexos. Agora você pergunta, mas Rodrigo, por que então quando o Anomalocaris se preservou, a gente sabe como o Anomalocaris era, e os ancestrais dele não? Porque a sedimentação de onde foi encontrado o Anomalocaris, que no caso você está aqui, a biota de o xisto de Burgess, né? De Burgess, que fica na América do Norte, Tá. e também o xisto de Maotianshan, né? Que é da fauna que fica em Xinjiang, na China. A China de novo, né? China Eita. de novo. Eita. Então, o tipo de preservação ali aconteceu que por conta de baixa oxigenação na época onde eles estavam, parece que a construção de deslizamento de terra, e vários animais foram arrastados para uma região com pouco oxigênio. E por conta disso, houve uma preservação de partes moles. Ah, por um acaso. Uhum. Então, isso aconteceu na China e na América do Norte. Lembrando que tava tudo unido na época, né? Então, Sim, né? sim. Então, você tem Anomalocaris na China e Anomalocaris na América do Norte. Os da China são mais antigos que os da América do Norte, né? E os da China já têm olhos complexos, né? Só que, a não ser que a gente dê a sorte de encontrar alguma formação geológica que tenha acontecido algum fenômeno que preservou também, a gente não tem como falar como eram os ancestrais do Anomalocaris. E o surgimento da visão não tem nada a ver com predadores, né? Tipo, não, né? Bom, o Anomalocaris era um predador. Não, sim, ele era. Mas, por exemplo, tem alguma evidência que o olho surgiu primeiro em algum animal predador ou não? É uma coisa que não tem como a gente Não tem que saber, né? Exatamente. Tá. Até porque olhos se formam de maneiras diferentes, É. né? Mas assim, pelo menos em termos de vida complexa, animais complexos, em Ediacara, falando de Ediacara, Hã? Aí a gente tá falando de bicho bizarro, né? sim. A Ediacara é um caso muito interessante onde você encontra na Austrália. É Austrália? Austrália. Ediacara, você não tem o fóssil do bicho. Mas o que acontece é que ele acabou... Uma pegada. Uma pegada, basicamente, Basicamente, ele foi coberto com lama e a lama solidificou, ficou meio carimbo do bicho ali. Ficou tipo o pessoal lá de Pompeia, né? Exatamente, bem formou isso. uma casquinha do bicho ali. Tipo, exatamente, bem Pompeia mesmo. É. E aí veio o sedimento por cima, né? E aí criou o molde do bicho. Então, tem o caso do Dicksonia. Dicksonia, a gente tem evidências, o fóssil estava tão bem preservadinho ali, a marca que ele deixou, que a gente conseguiu encontrar algumas estruturas que indicam que sim, ele era um animal bilateral. Né? Então, o primeiro animal bilateral, ou seja, que você consegue dividir... Porque todo animal é bilateral, basicamente. Assim. Sim. Quer dizer, né? Coral não é bilateral. É, mas, não. né? Mas a grande maioria dos mais desenvolvidos, sim. Tem simetria bilateral. Se você pega o trilobita e corta aqui no meio, as duas Igualzinho. metades... E se espera que sejam iguais, né? A não ser que por conta de uma deformação genética ou algo assim, né? Mas, teoricamente, são iguais. Então, o Dicksonia já tem essa simetria bilateral. Se você corta o Dicksonia ao meio, você vê que as duas metades são iguais. E coloração desses animais, tem como saber? Não, Não, né? não, é mais difícil. Mas se você pegar, só se você pegar Será o que microscópio e analisar seriam animais coloridos igual os... Por exemplo, a gente partindo pro... Bom, aquário marinho aí o pessoal conhece. Ah. Camarão estenopes, é branco e vermelho. Sabe, eles são muito chamativos, animais marinhos hoje. Eu acho que a partir do momento que aparecem os olhos na vida, a partir Muda. é mais com cores. Tá. Porque aí eles precisam ter uma cor mais chamativa. Porque hoje os invertebrados marinhos... Água doce também, mas não tanto. Mas os marinhos, cara, são muito coloridos. Sim, e eles precisam ter uma cor pra mostrar, tipo, olha, não me coma porque eu sou venenoso. Pode ser, sim. Não me coma porque eu posso fazer mal pra você, Sim. não sei o que lá. Então a cor, ela acaba sendo fundamental pra... Agora você imagina um bicho desse predador, tinha o quê? Uns 2 metros, não tinha? Anomalocaris? Não. Não. Pensava-se que tinha 2 metros porque tem um aparelho bucal encontrado na China Tá, que atribui isso ao Anomalocaris. tá. Né? E aí, fazendo a estimativa, dava 2 metros. Mas recentemente descobriu que ele era de um outro animal. Que era maior que o Anomalocaris. É parente do Anomalocaris de certa forma. Tá. E é muito interessante porque você conhecia... já tinha sido encontrado um animal ele completo na China. Tipo, animais que eram desse tamanho até esse tamanho. É chamado de Pamdelurion. Pamdelurion, ele parece um verme com a boca do Sarlacc do Star Wars. Nossa, que brisa. Ele estava enterrado na terra, com os tentáculos enormes saindo da boca, e qualquer animal que se aproximasse, ele pegava, puxava com os tentáculos e botava na boca. Que da hora. Né? E ele tinha umas barbatanas assim, lá atrás, igual no Anomalocaris, para conseguir se deslocar de um buraco para outro, por exemplo. Né? Só que o bicho chegava a mais de 2 metros de Eu comprimento. fico imaginando, tipo, Enorme. A boca dele é desse Anomalocaris
Como é que é o nome? Anomalocaris. Amor? Anomalocaris. Anomalocaris. Eu fico imaginando um bicho desse, vamos supor, 50 centímetros. Chegava a 80, na verdade. 80, beleza, 80 centímetros. Com uma coloração dos bichos de hoje, tipo vermelho com azul, com amarelo. Nossa, ia ser um bicho lindo. Um pouco perigoso, eu não pegaria na mão, mas lindo. Ó, no nosso projeto de divulgação científica, a gente tem uma réplica de Anomalocaris que ele tem a cor semelhante a de uma lula, de uma lesma do mar. Ele é roxo, todo vermelho. Coloridaço. É. Que pode ter sido. Ele tinha olhos complexos, faz sentido. Ele tem. Né? Exatamente. O Nautilus, hoje, ele tem um padrão de cor muito louco. Ele é muito bonito. Bonito Tem demais. uma parte meio rocheada aqui embaixo, não tem? Nossa. De novo amendoim, de novo. Ai, Porque o tá muito bom, eu gosto de amendoim, esse é o problema. Eu gosto de amendoim. Rodrigo vai se entupir com amendoim. Nossa. Eu amo amendoim, gente. Não tem noção. Eu também gosto, não posso falar muito não, cara. Então um pedacinho aqui, mas já. Bebe uma aguinha, velho. É. Tem mais refri aí, ô, Guilherme? Tem mais um aí, ó. Quer uma Vou coca? pegar, vai. Pega a coquinha. Só que eu acho que não tá muito gelada, velho. Não tem problema, relaxa. Tendo com gás, isso que importa. É, né? Vou mostrar um truque pra vocês aqui, ó. Ciência. Ixi, lá vem, ó. Física, química, ó. Quando você vai no cinema, tipo, você abre a coca, né? Geralmente acontece se você abrir, sai aquela monte de espuma, né? Tem um jeito de você abrir e não sair espuma. Eu sei, hein? Você sabe? Você sabe dessa, né? Ó. Sei, mas eu não vou dar spoiler, não. Olha lá. Vou dar uns peterecos aqui, ó. E... Tadã! Muito bom. O que acontece quando você dá o peteleco aqui? As Mas eu bolhas posso te falar uma coisa? Ah. Eu sou gordo. Eu só compro essas latinhas pra vocês, dos convidados aqui. Porque em casa é só de 2 litros, entendeu? Mas enfim, explicando aqui a química da coisa, as bolhas por causa do gás ficam nas paredes da latinha. Então quando você dá o peteleco, você dá uma estourada nas bolinhas. Então por isso não vem essas... Dilui o gás na coca. Exatamente. Da hora. Aí você consegue tomar de boa. Olha, assim, tá vendo? Não é só dinossauro, tá vendo? tá vendo? Química também, né? Que é Aí- paleontologia. Os fósseis é pura química, né? Vamos falar a real. O surgimento e a preservação, A preservação é pura química. cara, é química, né? Química E é um total. processo relativamente difícil, né, Rodrigo? É raro. É de raro. acontecer. Quando a gente fala, por que não achou tal coisa? A gente queria achar coisa pra caramba, só que... É que nem, bom, por exemplo, quando foi descoberto que o Nanotiranos, que eu citei no começo da live, ele é uma espécie separada, não é um filhote Rex, o que me perguntaram no meu canal é, tá, e cadê os fósseis do T-Rex jovem? Aí eu respondi e falei assim, não faço a menor ideia. Simplesmente a gente não sabe ainda. A gente vamos ter que escavar mais pra ver se a gente acha. E é normal, não é assim que a gente, como eu falei, Deus é muito bom, que a gente tem muita coisa... Desculpa. Tá de Opa. boa aí? Deus é muito bom. Deus é muito bom com a gente, que permite que a gente consiga encontrar uns fósseis legais, que permite a gente estudar a evolução da vida. Entendeu? Por isso que eu falo que Deus se revela na sua criação até nisso. Mas que é fácil, não é. Não, Entendeu? Não é. Não. Porque você tem que ter um conjunto de fatores acontecendo ao mesmo tempo para se preservar. E nem todo fóssil você quer se preservar. Tem fóssil, por exemplo, que o animal morreu ali inteirinho, só que por conta de terremotos, cambal, sobrou só uma ponta da unha, Não, e outra, né, Rodrigo? por exemplo. Hoje no Serengeti, morreu um gnu. Gente, o corpo vai ficar ali? Mano, vai vir um monte de bicho comer, vai vir inseto comer. Cara, o bicho que tava aqui, ó, depois vai estar espalhado em meio quilômetro, Sim. né? Sim, exatamente. Aliás, é interessante porque dá pra gente saber quando o animal ele ficou um tempinho exposto a predadores e depois ele foi soterrado ou se ele foi soterrado de repente, né? Porque existe a chamada zona tafonomicamente ativa, onde que é uma área onde você tem vários predadores, vários decompositores ali que deterioram o animal. E aí como é que os paleontólogos descobrem, por exemplo, se um Dunkleosteus, vamos pegar um Tiktaalik, aqui tem caso. Um Tiktaalik, a gente encontra ele. Como é que a gente sabe se Tiktaalik ele foi morreu? Morte morrida. Morte morrida. Aliás, tem um negócio de como virar um fóssil. Primeiro, morra. Né? Boa. Embora as pegadas são fósseis também. A pegada foi de animal Cocô vivo. também, né? Cocô também. O animal não caga e morre. A não sei que tem uma desinteria. Aí é outra coisa, né? Aliás, o pessoal que trabalha com coprólito trabalha Coprólito, com boa. É uma profissão que é uma
É uma merda. Copólito, cara. Assim, outro legal, você aprende muita coisa sobre a dieta dos animais por coprólito. Sim, até hoje em dia, né? Sim, exatamente. Só que, quer dizer, hoje em dia não é coprólito, né? É cocô mesmo. É. Bom, mas voltando aqui à questão. Como é que a gente sabe que o tic-tac, ele, por exemplo, foi soterrado de repente uma enchente repentina, tipo um dilúvio, pegou, de repente ele preservou ali, morreu na hora e se enterrou na hora, ou então se ele ficou algum tempo exposto, tá, tipo na beira da praia, por exemplo, a maré levou, ele foi exposto, os predadores começaram a comer, deteriorar e depois foi enterrado, né, pra preservar. Quando você encontra o esqueleto articulado ou não articulado. O que é articulado? É quando você encontra a cabeça conectada na espinha, conectada no braço, ela inteirinho ali. Isso é um esqueleto articulado. Isso quer dizer que ele foi enterrado rapidamente. Então não deu tempo nem de predadores mexerem, nem do vento fazer esse trabalho, não, porque foi soterrado muito rápido. Então, preservou tudo. Por isso que tem fósseis de dinossauros da China que estão com penas, com todo o corpo preservado. Mais uma vez a China. Com Foi pego de um dos repente. melhores fósseis que tem é da China, né, Sim. cara? Fóssil de ictiossauro. Ó, fóssil... Por que esse lobito aqui, ó, ele tá inteirinho? Ele foi enterrado rapidamente ali, entendeu? Não deu tempo nem de ninguém pegar. Agora você encontra fósseis de carcaça de trilobita que tem só tipo a parte da cabeça. Não tem, ou tem só a cauda. Por quê? Algum animal pegou ali, roubou a parte ali e não foi enterrado rapidamente. Esse aqui, ele foi enterrado rapidamente. Tá Entendeu? Por isso que inteirinho, né? inteirinho foi preservado. Foi muito rápido. Baita fossilização, hein? Sim, então. Olha. Então ele foi alguma enchente, algum deslizamento de terra que pegou ele muito rápido, entendeu? Esse exoesqueleto, no caso, né? Sim, sim. Agora quando a gente encontra desarticulado, tipo a cabeça aqui, o braço aqui, perna aqui, Deu ruim. deu ruim. Algum animal pegou ele, entendeu? Então isso já é uma refutação, por exemplo, já pegando um pouquinho, da hipótese que alguns criacionistas trazem do dilúvio global. Porque se todo o registro fóssil tivesse sido formado em um dilúvio global, Ia a gente ser- teria muito mais fósseis articulados do que desarticulados. O que não tem uma regra. A maioria- Não tem regra nenhuma, né? Olha, a maioria é desarticulada. Quando a gente encontra articulado é muita sorte. Porque a ação de necrófagos, cara, sempre vai existir. E assim, começa assim, horas depois da morte. É. É um negócio que Sim. começa muito rápido, né? E a gente tem como saber até mesmo qual animal, às vezes, que pegou a parte ali. Tem uma área na paleontologia que o pessoal que de Terra Jovem não gosta, eles não falam quase disso, né? Eu acho que eu nunca vi o Ebelin, Marcos Ebelin, que o Marcos Ebelin é o baluarte aqui no Brasil, né? Disso, né? Da Terra Jovem, né? Eu nunca vi o Ebelin falar essa palavra. E eu vou falar pra vocês. Tafonomia. 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 O que é tafonomia? Tafonomia ela começou com um cientista onde ele viu lá um animal morrer, né? Ele começou a estudar todo o procedimento, o processo desde quando ele morreu e começou a documentar desde quando ele morreu, os alimentos decompositores que vieram se alimentaram dele e tudo mais, até mesmo até não sobrar nada. Isso aí é muito usado pela polícia, né? Exatamente, então. E aí na paleontologia a gente usa muito a tafonomia. Então a tafonomia é o estudo desde quando o animal ele morre até chegar pra gente em fóssil. Então, assim, se a gente tivesse um dilúvio global, o estudo tafonômico indicaria que todos eles teriam a mesma causa, a mesma morte. Entendeu? Mas é o que acontece? Não. Cada fóssil tem a sua história. Tem fósseis que você encontra indícios de decompositores. Que você encontra, você consegue Raspagem descobrir. de dentes de outros animais, né? Exatamente. Tem fósseis que você consegue entender que o animal tropeçou, ficou um tempo agonizando, depois morreu. Tem um caso muito interessante que é um Velociraptor que lutou com o Protoceratops. Acho que eu citei não lembro se citei no anterior. Acho que sim. Que é um caso muito louco. O Velociraptor ele atacou o Protoceratops assim com a garra na jugular e o Protoceratops ele mordeu a mão do Velociraptor por conta de desespero. Eles ficaram presos ali, veio uma tempestade de areia, pegou eles de jeito e eles morreram. Cara, ficaram imortalizados, a treta imortalizada. Exatamente. Só que em termos, porque lembra que eu falei que uma tempestade de areia pegou e aquilo ficou exposto durante um tempinho. Eles mortos naquela pose. E veio alguns decompositores e começaram a tratar aquilo como um buffet. Como um buffet. Um buffet sabe aquele restaurante por quilo que você vai lá com a bandejinha? Tipo isso. Eu vou querer o carnívoro ou o herbívoro? Isso, tipo, eu vou pegar uma perna aqui, eu vou pegar aqui a cabeça desse. Então, como você vê o Protoceratops? Eu sou herbívoro, eu vou pegar a planta do pé. Ou a batata da perna. Então, aí o que acontece? É muito legal isso porque a gente vê claramente isso. O nível que o Protoceratops ele tá meio que em pé, né? Ele tá em pé. Então ele tá mais em cima e o Velociraptor tá meio que deitado embaixo. O Velociraptor tá intacto.
Você não vê ninguém pegou É, nada dele. mongolienses? Mongolienses. Ele tá inteiro, ele tá articulado. Ele tá inteirinho. Inteiraço. Dá o pescoço certinho. Se você ver o fóssil, o original tá perfeito. Só que o Protoceratops tá um bagaço. Ele tá faltando parte da cabeça, tá faltando uma perna. Por quê? Porque ele foram decomposição que começaram a comer ali. E depois aquilo ali foi enterrado novamente. Ou ficou parte enterrado e sei lá, né? Isso que aconteceu. É. O Velociraptor ficou totalmente enterrado. O Protoceratops ficou umas partes expostas. Ah, Essa ele parte se lascou. exposta se lascou. Então, olha que legal. Então, é um exemplo claro de um fóssil que não se formou no dilúvio global. Não tem como ter se formado, porque tem toda essa historinha até chegar no dia de hoje. Isso acontece com muitos fósseis, tá? Por isso que eu falo assim, o pessoal da Terra Jovem não gosta de tafonomia, porque a tafonomia acaba mostrando que fossilização tem casos peculiares. Nem todas as fossilizações têm água. Esse do Protovelociraptor se formaram Você com areia, né? areia, no deserto de Gobi, na Mongólia. Não teve água ali. Então, tem a formação Tartaruguito, que é no Brasil também. Tartaruguito. É, nome da formação Que nome sensacional, cara. nome Tartaruguito. E tem fóssil tartaruga lá. Que as fósseis tartarugas formaram com água. Eu vou te né? falar que as tartarugas mais legais são brasileiras, né? Sim, As mais gigantescas. Se você acha é verdade. a tartaruga da Amazônia lá... Ah, esqueci o nome dela agora. Nossa, esqueci. Grande, é que você não tá ligado nas que tinha no... Era Pleistoceno já, não era? Tinha a Colossocheles, se não me engano, que era o Pleistoceno. Pleistoceno, né? Mas no Mar de Pebas ali. mas no Eita. Paleoceno, no Brasil, Ah, não sei se é no Brasil, acho que no Brasil, tinha uma tartaruga parecida com a tartaruga da Amazônia, só que era do tamanho dessa sala aqui onde a gente tá. que da hora. O Né? ovo dela devia ser isso aqui, né? Ela era a fonte de alimento da Titanoboa, A maior. cobra que já existiu. Que da hora, Então, cara. e é uma tartaruga gigantesca. Não era uma época muito boa pra ir pescar na Amazônia, né? Não era. Só tem que ver se a Titanoboa foi encontrada no Brasil, eu não me lembro agora, talvez não. Eu acho que não Acho foi. que não. Acho que foi algum país da. Mas de qualquer forma, é uma tartaruga gigante que coexistiu com a Titanoboa. É. E outra, agora no Cretáceo também tinha tartarugas gigantes como o Arquelon. Mas era marinho. É marinho. Marinho, né? O Arquelon era gigantesco. O Arquelon era quase um kaiju, né? Então. E a história das tartarugas é um negócio à parte também, né, cara? É muito interessante porque era meio que obscuro no passado. Antigamente, a gente pensava que elas tinham vindo dos anápsidas, que é tipo o escutossauro, Aham. que é do Permiano. Mas aí veio uma hipótese mais recente, colocando ela dentro de um clado maior chamado Pantestudine. E deixa eu dar um negócio Claro. aqui, ó. Você não venha me encher o saco. Não, porque tem tartaruga, cágado e jabuti. Gente, isso aí, tudo descende marinho. Então, tudo é tartaruga. Tudo é tartaruga. Então não venha me encher É o saco. É mais uma terminologia Popular. É uma popular. terminologia A popular. gente aprende na escola. Então, eu entendo, porque é ensinado diferente, pra você diferenciar, Exatamente. beleza. Mas se a gente for ver evolutivamente, tudo é tartaruga. Não, tanto é que tem casos de cágados que acabam entrando mais próximo de jabutis, por exemplo. Hoje na existem filogenia. cágados, eu não sei o nome agora, mas existem cágados que são mais de água salobra do que água doce. Exatamente. Estão virando tartaruga? Então, é uma confusão, mas enfim, é tudo tartaruga. E morreu esses dias a maior, uma das mais velhas lá de Galápagos, né? É sério? Eu esqueci o nome, eu tava vendo Ixi, Gente, eu sou péssimo pra decorar coisa, péssimo. ixi, meus pêsames por ela. É aquela que veio Darwin, É sabe? aquela que a Darwin estudou? Acho que é Jorge, se né? não me engano é. Jorge Solitário, né? Não sei se é ele ou se é é uma dessas antigas pra Dedéu. Aliás, Lá, elas são enormes, viu? são gigantescas. E dizem que a carne delas era uma delícia, né? Por isso que elas acabaram tão fácil, né? Tão rápido, né? Nossa. É igual o Dodô, né? O Dodô também teve o mesmo destino pelos holandeses. E eu vou te falar que será que ele era tão bobão do jeito que falavam, cara? Então, é o nome Ou Dodô virou vem de dócil. estereótipo? Então, o nome ele Dodô vem de devia ser dócil. bobão. Era uma pombona, Era. né? Era porque não tinha predador pro Dodô. E era uma pombona, né? Ele era pra ir na pomba, né? Pombas, né? Então ele chama de dócil porque assim, quando não tinha nenhum predador no São Dodô, bobinhos, né? então qualquer um que você chegasse, ele é amiguinho. E aí, começando a comer, foi extinto. Pô, eu queria ver um Dodô, cara. A Colossal Bioscience tá pra anunciar no que vem uma novidade, viu? Sei lá, mano. Eu fico Volta um de pé volta à atrás vida. desses caras, né, mano? Depois daquele Aí vão negócio do lançar uma lobo, pomba branca, uma pomba grandona. É o Dodô. Só que assim, o Dodô ele tem umas características anatômicas que você consegue diferenciar um Dodô de uma pomba com muita Não, facilidade. tudo bem, mas o problema é onde você vai. É ovo, né? Na verdade, Como que você vai fazer um ovo daquele tamanho, cara?
Então, não, o ovo Dodô não era tão grande assim. Não era grande? Não, a ave elefante sim. Ah, sim. A Dodô não. Porque o Dodô era grande. Ele em si era grande, né? Era grandão. É tipo um Tem tamanho de piruzão, né? tamanho, Grandão. não, é maior, tamanho de um cachorro. É grandão. Por isso que eu tô falando, uma coisa é o Canigiros, né? O Enossondiros. Que ele parece com o lobo atual, então a Costa Barçais conseguiu dar uma A gambiarra, né? uma gambiarra. Uma gambiarra feia, né, Eles cara? não tiveram que admitir que não é, né? Só mexendo 14 genes só. Mas Dodô não. Se fizer Dodô, trouxerem de volta à vida, se é que já não trouxeram e não anunciaram pro público, o que eu não duvido nada. Mano? O lobo esse lobo aí, híbrido aí, terrível, transgênico, eles anunciaram... transgênico. Ah, é É uma lobo soja. Eles anunciaram esse lobo 6 meses depois. Tanto é que anunciaram ele já crescido já. Então já tava rolando a pesquisa já há muito tempo. Só que não anunciaram pra mídia. Eu não duvido que já tenha Dodô vivo, inclusive. Ou nasceu uns Dodô errado, né? E os caras... Aham. Fala nada não, deixa quieto. Ah, né? não, olha, com certeza, porque genética tem isso. A Engen tá aí, gente. Vamos Ah, botar Engen pra... Ah, não, a Colossal Bioscience é a engine da vida real. É. Né? Então, acredito eu, que já tem Dodô clonado já. Que fala que ano que vem vão anunciar alguma novidade. Não falaram o que é. Como é que é aquele canal Eu acho que tem do Dodô pessoal vivo que fala de... Já está entre nós. De alienígena, que tem um cara... É o 3D, que tem 3 dedos. Nossa, mano. Bunker X. É. Canal pessoal do Bunker X. Eu vou imitar o 3D aqui. Será? Ele é um cara que tem 3 dedos. Ah, tá. Será que já tem? Teoria da conspiração aí, ó. Tá vendo? Ó? Quem fala que o Rodrigo não acredita em teoria da conspiração, olha aí, ó. Tá vendo? Ah, não, mas assim, o que acontece é que assim, a gente chega, vê a coisa pronta ali, uma tecnologia pronta, a gente imagina quantos anos teve ali pra pesquisar. pra Gente, o aquilo ali. 3D é um cara que tem 3 dedos, tá? Sigam lá, Bunker X, vocês vão entender o que eu tô falando. Sigam lá. Não é nada... Não, é que ele tem 3 dedos mesmo. Ele parece um ET. Mas ele é gente boa. Mas o ponto é que, bom, cara, a CIA investiu dinheiro pra ajudar, não é nem teoria da conspiração. A CIA investiu dinheiro pra fazer a colagem do mamute. E tem a maior... Sério, mano? É sério. E tem a maior empresa de genética hoje em dia, que eu não me lembro o nome agora também, fez parceria com a Colossal Bioscience. Então eles estão ajudando as pesquisas. Então, por isso que eu acredito que, da mesma forma que anunciaram o lobo terrível, entre aspas, 6 meses depois, quando eles estavam já crescidos, já, tudo bonitinho, já adulto, eu não duvido que já anunciem já ano que vem o Dodô. E já tem o Dodô vivo, ou uma Moa, que também estão querendo clonar a Moa gigante também. Né? Cara, que da hora, hein? Não, a Moa vai ser um caso muito bizarro, porque ele tá falando de um animal de uma ordem totalmente diferente. Não tem... Não tem muito equivalente. bizarro, E agora, se conseguirem fazer isso, usando a genética de uma ema, isso é um problema pra quem nega para quem nega a teoria da evolução. Porque já tá mostrando que é um parentesco com animais de ordens completamente diferentes. Aí lascou pra quem fala que Onde vão incubar esse ovo? num ovo de emu. É compatível, cara? Então, por isso que eu falei, se conseguirem isso, é uma prova de que a evolução acontece, porque está mostrando que geneticamente o emu e a moa, eles têm algum parentesco em algum momento. Caraca, que da hora, Então isso cara. acaba provando a teoria da evolução de uma maneira absurda. Que da hora. Né? Nossa, mano, eu piro nessas coisas, velho. Não, Pessoal, que da legal. hora. Eu acho A gente que- vai viver o Jurassic Park, então? Acredito que sim, a gente vai viver isso sim. Ano que vem aí a Engine não. É a Engine, vai. A Engine da vida real. Ai, A Colossal Bioscience falou que vai anunciar alguma parece coisa. um velho. Eu não poupei despesas. Com chapéu branco, né? Mano. Vai ver, então. Mas, olha, pode ter certeza. Não, é legal que eles estão anunciando lá, que é o Jurassic Park da vida real. Estão anunciando já na internet. E assim... É que esses bichos ainda, teoricamente, a gente tem um... São mais próximos, algum né, cara? equivalente, de certa forma. Só que tem a questão ética também disso. Porque, por exemplo... É que o Dodô, teoricamente, foi a gente que acabou. Então, o Dodô, eu vou falar aqui assim, a questão do mamute é um pouco problemática, porque é um animal que está extinto de fato, e a gestação de um mamute de uma elefanta demora, porque eles querem usar uma elefanta como barriga de aluguel. Tem a questão ética de fazer isso. E assim, você esperar um animal crescer, ficar adulto, para ir escavar o gelo lá que tem no permafrost, demora muito. Às vezes é mais eficaz você ter um maquinário que imite o movimento do mamute do que você trazer o mamute de volta à vida, né? Mas o Dodô é um caso à parte. Por quê? Lá nas Ilhas Maurício tem a árvore de Dodô. Como é que a árvore de Dodô ela vive? E aí vocês vão entender o problema. Ela tem a semente que ela deixa cair, né?
O Dodô comia essa semente, passava pelo trato digestivo e ele defecava ali, né? Aquela pasta ele defecava ali e o cocô do Dodô, as fezes do Dodô com a semente ali triturada, digeridas, conseguia entrar no solo e dar origem a uma nova árvore. É só assim que as árvores do Dodô crescem. Não, e você sabe que isso é uma simbiose muito legal. Simbiose não, é uma... É uma simbiose. É um tipo de simbiose legal que aconteceu na América Latina com o abacate, Uhum, né? sim. Se não fosse as preguiças gigantes, essa é uma teoria, né? Nem Uhum. sei se é válida mesmo. Até me fala isso aí. Não sabia não do abacate. Que o abacate só existiu, de certa forma, naturalmente, por causa desses animais gigantescos que tinham um trato digestivo pra... Meu, caroço é dessa lapa. Não é qualquer bicho que vai comer isso. Eu nem sei se uma anta vai conseguir comer. Não. Porque, tipo, ela vai comer pode ser que ela tem como comer o fruto e deixar aquele tarugo daquele negócio. Agora, a hipótese é, aquele animal gigantesco, ele engolia tudo. Então era um baita disseminador do abacate. E Sim. é uma história muito legal isso aí, cara. Se não E faz for... sentido, porque a gente tem o Eremotherium aqui no Brasil. No próprio Megatherium. E hoje em dia tem a gente, né? A gente vai servir... A gente tá... E tem as plantações de abacate, a gente faz esse trabalho. Mas naquela época, esses bichos eram responsáveis pela disseminação das sementes de abacate. Exatamente. Muito legal. Muito legal. Agora, me responde uma coisa. O Dodô foi extinto pelos holandeses. Como é que ficam as árvores de Dodô? Elas estão morrendo. Não tem como você não tem como surgir uma árvore de Dodô nova por conta... E é uma árvore muito longeva, então, né? É. Bem longeva. Bem longeva. Então, assim, as árvores de Dodô estão morrendo. Que dó. por Não tem conta- nenhum, sei lá, tratamento químico que dê pra fazer? Não, eles tem um programa de tentar preservar as árvores de Dodô. Tem um programa pra tentar fazer o plantio e tal. Mas a maneira mais eficaz disso é ter o Dodô de volta. Ou seja, Porque a árvore você se não- lascou pra caramba Sei lá, por causa do Dodô. Por causa do Dodô. Não, por causa do Dodô não, por causa dos Sim, holandeses. pela falta do Dodô, né? Exatamente, pelos holandeses. Então os holandeses fizeram uma porcariada gigantesca. Mas vamos falar, devia ser uma carne muito gostosa também, né? Era bem Porque apreciado. se fosse ruim, ninguém ia comer. Sim, eles alimentavam eles, deixavam bem gordinhos, né? Tanto é Que que dó. as ilustrações dos Dodôs, pode ver que são todos gordinhos. Mas vem cá, Porque eles eram alimentavam- gordinhos porque eles eram gordinhos ou porque a penugem era gordinha? Não, nem por isso, é porque Não. alimentavam o Dodô, né, em criação. Então ele ficava gordinho. Putz, Porque... os caras tinham a faca e o queijo na mão. Era só criar. Só que o problema é que o Dodô ele é exclusivo das Ilhas Maurício. É uma população pequena. É diferente de galinha, por exemplo. A Não, gente que eu digo diz assim, é eles igual- podiam ter pego exemplares, Levado levado para pra... outros países, né? E Não criado, vamos criar isso aqui, ó, a carne é gostosa, vamos criar. Pois é. Né? Aí talvez tivesse hoje, por exemplo, mais uma Um opção. Chester de Dodô. Dessa lava assim, ó. A gente no Natal, o Natal chegando aí, ó. Mãe, o que você quer? Ô, filho, o que você quer no Natal? Ah, mãe, chega de peru. Dessa vez vamos tentar um Dodô. Mano, Poxa, olha aí, ó. Olha só que pena, né? que pena. Ó, Que pena. caraca, tá ruim hoje. E é muito mas louco isso, né, cara? muito O ser humano foi responsável, assim, de ferrar muita espécie, né, cara? Muito espécie. Na verdade, a partir do momento que o ser humano aparece no planeta, Direta e indiretamente, né? diretamente, eu costumo dizer assim, que a maior extinção que aconteceu no planeta foi a extinção Permo-Triássico, que eliminou 90% da vida na Terra. É muita coisa, só que não foi durante por dia. Foram vários vulcanismos, vários processos. E isso é uma coisa também que a galera não entende. Acha que foi num dia pra noite. Não, a Terra virou um inferno. Porque por várias catástrofes virou um inferno na Terra durante anos, milhões de anos. Aí então ficou aquele tempo ali. E aí a Terra eliminou 90%. E os 10% foram os protagonistas do Mesozoico. O ser humano está fazendo aqui os efeitos da extinção semelhantes ao do Permiano, só que em pouquíssimos anos. Então tá sendo, a extinção que está acontecendo na Terra é tão devastadora quanto o Permiano. A diferença é o tempo. Está sendo muito rápida. E a gente tá vivendo, então a gente pra tá poucos gente... milhares de anos, pô. É muito pouco tempo pro tamanho da catástrofe que aconteceu. Não à toa, biblicamente, né? Quando Adão e Eva pecam lá, né? No Gênesis, né? Deus fala, maldita é a terra por causa de ti. Deus comerá todos os dias da sua vida. E Paulo fala que a criação geme. Desde que o humano está aqui, de fato, ele tem tratado a criação com desdém e a terra foi meio que amaldiçoada de fato, porque desde que o humano está aqui tem acontecido tudo isso. Né? É complicado, né, mano? Então é complicado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. Quando a gente pensa em dinossauro, a Sim. gente pensa em animais gigantescos.
É a primeira coisa que vem na cabeça. A gente não pensa nos dromaeosaurídeos pequenininho, não pensa nisso. A gente vai pensar em tiranossauro, em apatossauro, em, cara, os bichos grandes, né? Você acha que se não tivesse acontecido... O homem só tá despertando. Pode pegar aí. Deixa eu fazer... Ó, se não tivesse acontecido do ser humano ter aparecido na Terra, você acha que a tendência seria, como já estava acontecendo, dos grandes herbívoros ficarem de tamanhos cada vez maiores e a partir do momento chegar a tamanhos absurdos igual os saurópodes chegaram? Ou isso é muita brisa da minha cabeça? Não, Só faltou tempo. Não, é tempo e também a questão do ambiente também, a competição do ambiente, Tá. né? Porque você tem na Era Cenozoica, no Oligoceno, você tem animais gigantes também. Aquele que é um... Aí, como é que é o nome, cara? Tem o Paraceratério. Esse cara mesmo. O Paraceratério é do Oligoceno. Cara, gigantesco. Eu acho que é o maior, né? É o maior. Ele só compete em tamanho com o mamute colombiano, que é tão grande quanto. E o Dinotherium também. O Dinotherium também é gigantesco. Então, é a questão da competição. Sabe por que eu tô te falando isso? Recursos também. Sabe por que eu tô te falando isso? Por exemplo, muita gente não sabe, mas o maior animal que já existiu na história da Terra tá vivo hoje, que é a baleia azul. E assim, Exatamente. o povo fica falando dinossauro e esquece que o animal maior que já existiu na história do planeta tá vivo hoje, né? Aí por isso que eu te pergunto, será que mais pra frente, se a gente tivesse dado tempo ao tempo, a gente não ia ter, sei lá, animais gigantescos igual os... Não digo nem os saurópodes, mas por exemplo, igual esses caras aqui, que esses caras eram gigantescos, né? Sim. Talvez em milhões de anos, talvez pode ser que apareça. Será? Até porque a gente tem... Já parou pra ver um elefante africano? O elefante africano É gigantesco, é gigantesco. Então, Você a pega gente um tem- macho alfa, topzão, nossa. Então, depende muito do ambiente também, dos né? fatores ambientais, né? Mata fechada é um pouco mais difícil, né? Savana, né? Savana já é mais fácil, porque os maiores animais terrestres estão na savana. A girafa tem 5 metros de altura, é bem grande. É o elefante africano. Enfim, a gente pode dizer que a savana é o que restou da megafauna do Pleistoceno. É o resquício, É o né? resquício, é o que restou. Né? A gente não tem mais isso equivalente disso nos outros países. Pô, no Brasil tinha também animais gigantescos, né? Na América do Norte, o mamute colombiano da América do Norte. E Um bisão é enorme. Sim. A gente vê um Tinha bisão, o cara. Lasmotério também, que era gigante. O rinoceronte lanudo Camelos. Tinha um camelo gigante também. Na Austrália tinha cangurus gigantes também, Tinha canguru carnívoro. né? Cara, é muito bizarro, né? A Austrália é outro Austrália tema é aí, né? bizarro. Tem o Megalania também, que é aquele lagarto, dragão de Komodo gigante. E ele viveu há relativamente pouco tempo, né? Sim, Dizem até que os primeiros humanos de lá chegaram a com certeza. conviver com ele, né? certeza, coexistiram sim. Pensa, Tem cara. até lendas que pode ser surgindo a partir dele também. O que você preferiria? Fugir de moto na rua com 2 caras? Ou de um varano? Ele é do gênero varano? É varanos piscos. hoje em Varanos, dia. né? De um lagarto de 8 metros, né? Que ele chegava. Eu não sei. Mário Motoboy. Dorinho, o que você prefere? Deixa aí nos Dois caras comentários. tipo, 2 caras numa moto ou... Vai só pegar seu celular, né? Ele ia te comer, né? Literalmente. Então. Não, inclusive, eu vou contar uma coisa muito engraçada que assim, eu cheguei a... Sabe assim, às vezes a gente elabora algumas coisas, tem algumas ideias, assim, às vezes tem tanta ideia de fazer alguma animação, alguma coisa, não... E eu queria fazer uma paródia, um vídeo de paródia, eu cheguei a montar uma musiquinha tirando sal dessa coisa assim de... Porque eu já passei por essa situação já, de 2 caras numa moto. Quem Todo não mundo em passou, São né? Paulo. Então... Só um então- motoqueiro. Ó, tá vendo? O diretor ali tem moto, né? É complicado, né? O diretor ele não é roubado porque ele corre. Não, olha, eu cheguei a criar eu queria fazer um jingle, tipo uma musiquinha. Quem sabe alguém criar um canal de humor, tiver uma ideia. Eu cheguei a criar uma musiquinha, tipo um jingle, tirando sarro dessa situação, né? Os IA. Né? Então, seria assim a musiquinha. 2 caras numa moto querem te pegar. Eles estão prontos pra roubar seu celular. 2 caras numa moto não vão perdoar e querem te assaltar. Um beijo, Ada. É um brother nosso aí de entrega. Dá pra fazer uma paródia com isso aí, só que... Sensacional, cara. tenho- Sensacional. Vai ter que cortar Não, cortar. Eu tô brincando, pô. Pelo amor de Deus. Os caras sabem disso. até a hora que ele levar seu celular. Não, gente, é complicado. A pessoa gasta mês ali pagando celular, prestação pra ser
Ah, meu Deus, é Brasil, né? Infelizmente tem muito isso aqui. Errado é quem compra, né, cara? O diretor ali tá quase dando um piripaque ali, ó. Complicado, viu, gente? Foi complicado. Ó, o Rapa, eita. É, não vai pra Osasco, não, senão... Pior. Lá em Osasco, você é roubado pela pomba, na moto, com um cachorro-quente na mão, entendeu? O bagulho... Uma garupa é um cachorro caramelo ainda. Nossa, ouvindo funk. É um combo assim. Olha, vamos orar por Osasco. Tô brincando, osascaenses. É osascaenses quem mora em Osasco? Osascaíno? Não sei. Zoeira, gente. Ai, mano, sensacional. Fernando Anitelli, que é um cantor do Teatro Mágico, ele nasceu em Osasco, né? Ah. Eu nasci no mundo mágico de Oz. Osasco. Eita, perigoso. Perigoso. Ai, mano, quando a gente começa a falar dessas coisas, cara, é muito legal, porque a história da vida humana, da vida no planeta, passou por tanto perrengue, né, cara? Tinha de tudo pra não ter nada. Se você for contar todas as extinções que teve, que não foi só a do final do Cretáceo, teve né? muitas Teve uma outras, porrada de extinção. 5 extinções de massa. Fora os perrengues à parte que deve ter passado, né? Ah, sim, com certeza. Extinções menores que aconteceram mais pontuais. De regiões que foram alagadas, sei lá, tanta coisa que pode ter acontecido. E a vida persiste, né, cara? Tipo, você começa a pensar, tudo era pra ter dado errado, não era pra ter vida mais. E sempre assim o sopro da vida ainda consegue ficar presente, né, cara? Sim, isso é interessante. E mesmo toda a vida que existiu na Terra teve seu papel, teve sua função ecológica naquele seu momento. Sim. Né? Aí, no caso, indo para uma questão metafísica, né? Eu acredito que, eu sou evangélico, creio que Deus sustenta toda a sua criação. E isso é uma grande evidência disso, né? Eu acredito que Deus tem um propósito para tudo, então o propósito dele, a evolução foi num propósito que ele determinou. De certo modo, a renovação das espécies faz sentido, né? Exatamente, o fato de estarem interligadas indica que elas... o fato de elas terem sobrevivido a todos os perrengues e tudo, indica que, tipo, cara, Deus tem um propósito para isso, né? E foi conduzido até chegar nos seres humanos. Né? Isso está compatível com Gênesis, onde você vê Deus fazendo toda a criação em etapas, né? Ele viu e viu, olhou e viu que era bom, né? Bom não no sentido de bondade, mas sim de funcionalidade. Não à toa, quando chega ao final, 6 dias, Deus fala, e viu Deus que tudo era muito bom. Tem um muito bom no final. Indicando que é uma questão. Então, eu acredito nisso. Inclusive, eu falei os 6 dias, né? Eu não sou da linhagem, nem o Yuri é. Espero que não seja. Não sei se você mudou em alguma semana. Não. Né? Ah, bom, beleza. Porque não, eu vi um vídeo ali do web. Ele... Não, eu sou... Não. Hoje eu acredito... Não, eu tenho uma nova teoria. Qual que é a nova teoria? Teoria de 100 anos. 100 anos? 100 anos. Por quê? A Terra tem 100 anos. Por quê? Sei lá, eu quis. Baseada no livro de... Mas tem um domo... Ah. E tem em volta do Ártico, a gente não pode passar porque tem outro planeta lá. Outro planeta lá? E os dinossauros estão lá. Eles migraram. Migraram, foi tipo um grande Serengeti. Sim. Tipo os dinossauros, tipo Gnu, assim. Vamos lá, tipo, sabe? Nossa, foi isso que aconteceu. Está no livro de Yuri, capítulo... Capítulo 2, versículo 4,8. É isso aí. E é assim que surgem as teorias bizarras da conspiração. Exatamente. Mas sobre o que você está falando, assim, gente, eu não sou do tipo que interpreta Gênesis nem como uma metáfora, uma alegoria no sentido geral. Eu acredito que ali sim é a história da criação, sim, mas não sou do tipo que interpreta todos os termos ao pé da letra. Ao pé da letra, porque, como eu comentei, o contexto não pode Prime lá. A gente tem que analisar o contexto do que foi escrito, né? O pensamento que o antigo hebreu tinha quando escreveu aquilo ali. Se você ver pra eles entenderem. Pra eles entenderem, é uma linguagem simples pra entender de acordo com a Chega época. pra um hebreu daquela época e fala, eu peguei meu celular, peguei o meu Up, 3 cilindros, corrente banhada a óleo, e fui lá. Só que, infelizmente, o semáforo parou e eu tive que ir de metrô. Só que o metrô tava tão cheio porque teve show da Lady Gaga. E aí eu tive que ir andando. Ou seja, eu perdi o compromisso. O hebreu vai entender o que você falou agora? Ele vai falar, meu Deus... Ou então, no início a vida se desenvolveu em fumarolas alcalinas, por metabolismos químicos, não sei o que lá. O Deus fala, não, eu criei do pó da terra. Pronto. Acabou. É uma linguagem simples, de acordo com o povo entender. Gente, quando você vai ver lá o calendário judaico, ele não começa a partir da criação da terra. Vai ler Camões. Nossa. Não é?
Olha o tipo de escrita, olha o tipo de linguagem. Aliás, nossa, ele veio de uma piada muito tosca. e nem faz tanto tempo. Não. É. Olha, piada de nerd Lá vem. que gosta de literatura, de português. Quem castrou Alves? Machado de Assis. Nossa, tudo um psh. Com o quê? Camões. Nossa, Essa piada sabe de quem é? o Guilherme gostou. Essa piada sabe de quem é? Ah. Essa é de Queiroz. Nossa. Cara, é que ele é meio burro, pra falar a real. O pessoal não entendeu. Tô brincando, o Guilherme é muito esperto. Ele que conseguiu arrumar todos os microfones aqui, porque se Muito fosse eu, cara, olha, parabéns, Guilherme. Por isso que eu sempre trago coca e torresmo pra você. Parabéns. Parabéns, muito obrigado. Você parece que tá falando que eu gosto muito de coca. Não, você prefere Guaraná, é que eu não comprei, desculpa. Mancada, hein? Eu tinha comprado. Ah. Ô, Guilherme, comprei a sua Guaraná e o seu... Como é que é esse negocinho aqui? Biscoito de polvilho. Ele, eu queria Guaraná. Eu falei, pô, mano. Eu não tava contente com nada, parece minha mulher, velho. Tô brincando, mano. Olha só! Caramba! Tô brincando, meu amor. Deus do céu. Beijo. Presente de Natal eu já comprei, tá? Vai E ficar aquele legal. vídeo que você lançou no seu canal lá, tipo, olha só os cascos aqui produzindo, e depois que como ele era é muito caro, é muito caro. É o estereótipo de que toda mulher briga com o marido quando compra peixe caro. Se minha mulher soubesse quanto que foi todos esses cascudos aqui, ó. Olha! Cara! Tô brincando, olha, amor. cara, tá Amor, foi rolo com o pessoal, relaxa. Foi rolo. É dívida do pessoal, né? Não, tudo. A gente trocou uns peixes no aquário, tinha uns skimmer marinho aí, é tudo rolo. Vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto. Vamos. Voltar a estar falando da Bíblia melhor, de Gênesis, né? Então, quando tá falando, gente, o calendário judaico, ele não começa a partir da criação de Adão. Ele começa a partir, aliás, não começa a partir da criação do mundo. Começa a partir da criação de Adão. Os judeus consideram que os 6 dias são um mistério. E isso faz todo sentido, porque no judaísmo não tinha... A ideia de milhões de anos não existia esse conceito de milhões de anos na cabeça do judeu. Então, É assim... um tempo que não tava sendo contado. Não, e na verdade, vamos para pensar, você consegue imaginar quanto seria milhões de anos? Não, nossa cabeça não consegue. Nossa cabeça não cara, consegue, não. não adianta. A gente É igual, pode falar é igual o espaço, o tamanho do espaço. Anos-luz. É um negócio que a gente não evoluiu pra ter essas dimensões na cabeça. Exatamente. Né? Então, quanto mais o povo hebreu. Então, É. por isso, eles consideram, o Nashimanides, que é um dos maiores aí, rabinos, assim, da Torá, né? Tá isso no Midrash. Isso que eu tô falando tá no Midrash, no Talmud. Eles consideram que os dias são separados, são dias separados, são dias no tempo de Deus. Então, é como se fossem 2 relógios. Tem um relógio antes de Adão e depois de Adão. Entendeu? Que É da bem hora, interessante. da hora. Então são coisas que, assim, se você estudar bem judaísmo, história do judaísmo, ver o contexto judaico, entender um pouco de hebraico, né? Uma recomendação aí que o Luiz Saião esteve recentemente no Flow Podcast. Vê lá no Flow Podcast a participação do Luiz Saião lá. Recomendo, que foi muito legal. Que ele tratou sobre essa questão dos milhões de anos. E como eu falei lá no Pod Prime, finalmente alguém um cristão falou mais abertamente sobre esse assunto sem defender Terra Jovem. E sabe o Entendeu? que é legal, gente? Toda vez que eu troco ideia com o Rodrigo, eu acho muito legal porque ele é um cristão, que ele acredita na Bíblia, e ele acredita na evolução, acredita em dinossauro. Aceita, Ele né? não acredita que a Terra tem 6.000 anos. Então, isso só prova que é possível. E o Rodrigo não é o único. Tem vários. Só que, infelizmente, a gente não tem essa Divulgação. divulgação. Não, por exemplo, Né? gente, pesquisa sobre a ABC2, Associação Brasileira de Cristãos da Ciência. Tem muita gente legal, de várias denominações que estudam isso, e tem muita gente que é do mesmo pensamento que eu, Legal. tá? E teólogos famosos, poxa, Tim Keller, N.T. Wright, Uma galera, John né, cara? Stott. Tem uma galera. tem galera assim, o C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia, também. Também, né? Tanto que falam que Crônica de Nárnia é uma analogia muito grande a Jesus, né? Sim, sim, exatamente. Tem Billy Graham também, que é famoso também. Tem aquele que é o Charles Spurgeon também. John Lennox também, que ele não defende os dias de 24 horas. E a gente tem muita gente que não é dessa linha de Terra Jovem, tá? Muitos cristãos. E eu ouso dizer que a maioria não é. O que acontece é que a minoria que defende Terra Jovem, ela fala mais alto. Ela berra mais, digamos assim. Então é mais difundido, acaba sendo, né? Uma analogia bem interessante que foi feita. Quem fez essa analogia tem que dar o crédito. Carlos Ruas fez essa analogia. Eita, o Carlão aí de novo. Falei com o Carlão, eu falei com ele pessoalmente, ele contou pra mim pessoalmente essa analogia. Foi na CXP que eu encontrei com ele e a gente tava batendo papo. Que é assim, imagina você tá andando passando numa rua, e você ouve um monte de latido de cachorro.
e vindo de uma casa. Você sabe que você tem que abrir essa porta e entrar nessa casa. Então você pensa, cara, eu tô vendo um monte de latido de cachorro, eu vou ser deslacerado aqui. Né? Cachorro raivoso, tá os latidos assim. Aí você vai lá com o tela, abre a porta da sua casa. Quando você abre a porta da casa, você vê uma cama, um Rottweiler, pastor alemão, pitbull, tudo paradinho, quietinho, de pezinho, quietinho, sem falar nada. E um pincher raivoso latindo sem parar. Assim, é tipo isso. O pincher raivoso é o pessoal da Terra Jovem, basicamente. Da mesma forma que isso acontece também no... Do outro lado, também no ateísmo, tá? Isso é importante também, porque a maioria dos ateus não é militante. Não. Eles são meio que dane-se. Exatamente. Né? Mas tem uma minoria, pincher raivoso, que eles bravejam na internet contra a religião. Aqueles que, vai com Deus. Deus não existe! É tipo esses assim, né? Tipo, né? Disso pra mais, entendeu? Né? E tem uma militância por outro lado também. Cara, os extremos sempre são ruins. Extremos sempre são ruins. É sempre complicado. Eu acho que... Cara, parece que quanto mais a gente vive, mais evolui a humanidade, menos o diálogo é importante, né, cara? A gente tá vivendo realmente tempos sombrios pra diálogo, pra trocar ideia. Não é porque eu discordo de você que eu preciso te matar. Exatamente. Não é verdade, cara? Sim, não. Isso em todos os... Não é só político, não. Em todos os aspectos, cara. É complicado. Todas as áreas. Poxa, ó, posso dizer, mesmo o pessoal da Terra Jovem, tem gente da Terra Jovem, eu vou ser justo, não são todos, tá? Mas tem muita gente da Terra Jovem que fala que um cristão como eu, que não tem problema com o tempo profundo... você vai pro inferno. Vou pro inferno. Eu tenho um compromisso com as trevas. Nossa, pesado, né? cara. É como se... é complicado isso, porque você coloca, como eu falei lá no podcast, toda vez que você tira Jesus do centro, dá problema. Eles basicamente colocam a questão dos milhões de anos, a questão dos milhares de anos, Deus ter tudo pronto, acima da ideia da salvação em Cristo Jesus. Então, não importa, não importa se você aceitou Jesus ou não, você tem que acreditar que a Terra é jovem. Vem com aquele pacote, né? Tipo, põe. Se você não levar todo o pacote, tipo, você vai no Mac. Olha, o número 1, eu quero o número 1. Você leva tudo, assim, plau. Um combo, exatamente. Você não consegue comprar só um hambúrguer. Sim. E sabe quem fazia isso nos tempos bíblicos? Os fariseus, no tempo de Jesus. Porque, assim, tinha o procedimento da lei de Moisés que eles teriam que seguir para fazer o sacrifício. O que os fariseus faziam? Colocavam um monte de regra que não estava na Bíblia. Por exemplo, que não está na Escritura, por exemplo. Tem um ritual que os sacerdotes, a tribo de Levi, deveria seguir para não se contaminar para fazer o sacrifício, certo? Eles estendiam essas leis para toda a população quando ia para Jerusalém. E o que Jesus fez? Jesus fala, vocês estão fechando o reino de Deus para as pessoas. Jesus chama eles de hipócritas, raça de víboras por conta disso. Mano. Bom, Guilherme, quanto tempo a gente tá aí? Bom, vamos caminhando pro final, cara. Sim, nossa, mas foi 2 horas de live. Nossa, foi muito bom. Pô, da hora, mano. Nossa, a gente conseguiu falar. Só que tem uma coisa que eu queria falar. Fala, mano. No outro podcast, você me perguntou e eu não respondi porque não teve tempo. Boa, eu tinha esquecido. Do irídio. Boa, cara. Falar do camada de irídio. Porque, assim... Explica aí pro pessoal qual é o problema. O que é camada de irídio? Camada de irídio é uma camada é um composto químico, né, o irídio, que tá na Terra toda, que prova que houve um impacto de um asteroide, porque esse... É um metal? O que é o irídio? Irídio, na verdade, é um elemento químico que é presente na maioria dos asteroides e meteoritos. E não tem na Terra. Ou se tem, é pouquíssimo. É difícil. Né? Tem mais em lava, por exemplo. Né? E existe justamente há 65, 66 milhões de anos uma camada no planeta inteiro desse irídio que prova, que é uma prova cabal, que houve realmente alguma coisa que veio do espaço. Não tô nem falando que foi um asteroide. Alguma coisa que apareceu aqui que tem essa camada na Terra inteira. E isso não é... Isso acaba sendo uma prova muito complicada de você refutar, ou não, sabe? Tipo, sim. Como que... Me explica aí, vai. Bom, primeiramente, bom citar que tinha a teoria de que essa camada de irídio teria vindo de erupção de vulcões, né? Tá. Até porque tem as trapas de Deccan na Índia, no final do Cretáceo, onde teve vários vulcões que entraram em erupção. Só que o problema, como você bem mencionou, é que é no mundo inteiro. Então... as erupções da Índia não seriam suficientes para gerar camada de irídio no mundo inteiro. Mas tem a cratera de Chicxulub, né, na Península de Yucatán. E uma cratera do tamanho daquela que se formou, o impacto daquilo ali com certeza espalharia irídio pela atmosfera que desceria. Então, sim, o irídio, a hipótese mais, até agora mais vigente, tipo, quase que um consenso acadêmico, de que houve um asteroide que caiu na Terra e gerou todo esse irídio. Aí a dúvida é,
como é que a Terra Jovem vai explicar o irídio, a camada de irídio? Bom, a Terra Jovem precisa de um ponto muito interessante, porque eles não conseguem negar os fósseis. Tem gente que nega os fósseis? Tem. Tem gente que fala que foi o diabo que plantou os fósseis para ganhar os escolhidos? Tem. Mas é minoria. Tá? É tudo réplica que o Rodrigo fez. Ah, ele é? voltou no tempo, fez réplica. Ele tem uma impressora 3D de cálcio. Não, eu faço parte do... Eu tenho um conchavo com os Illuminati, você não tem ideia. Eu tenho certeza. É, eu que faço, e a gente enterra depois pra falar que é original. Cara, você teve um trampo, hein? Oh, nossa, só que o dinheiro não cai na minha conta até agora, tem que cobrar eles. Ferrou, né? Vou cobrar, até quando tem gente que comenta isso no meu canal, aí eu brinco assim, eu vou cobrar o professor Xavier. Porque não tem os Illuminati do Doutor Estranho? Aff, mano, eu nem falo mas nada. enfim, voltando, vamos falar Então, o que acontece? E não tem como negar os fósseis, estão ali. Então, como é que você vai encaixar os fósseis numa Terra de 6 mil anos? Dilúvio. Porque tem o dilúvio global. Pô, tá aí, ó. Então vamos encaixar os fósseis no dilúvio global. Como é que o dilúvio aconteceu? De acordo com o pessoal da Terra Jovem, não foi apenas chuva que caiu. Foi uma grande catástrofe de níveis globais. Então, a cratera de Chicxulub é de um meteoro que caiu na Terra e foi uma das catástrofes que contribuiu para o dilúvio. Ah, Entendeu? então eles não negam, eles Não põem negam. no balaio junto. Exatamente. Até o Rodrigo Silva fala que a diferença entre ele e um paleontólogo é que é questão de mais de tempo mesmo. Porque ele considera que teve uma catástrofe assim que o paleontólogo coloca em catástrofes menores ao longo da história da Terra. Né? E assim, é basicamente dessa forma que eles explicam isso. Porque não tem como você negar a cratera de Chicxulub. É. Não tem como você negar a camada de irídio. E o criacionista da Terra Jovem tem que colocar isso em algum lugar. Não tem outro lugar para colocar a não ser o dilúvio global. Porque é global. Foi, aconteceu, as camadas contra nela toda. Da mesma forma, vão falar também que todos os registros fósseis formados em camadas sedimentares do mundo inteiro também foram oriundos da mesma catástrofe por conta disso. Eles basicamente pegam todas as extinções em massa que aconteceram no planeta e colocam todas numa coisa só. É isso que eles fazem, né? Como eu falei Fica anteriormente... fácil, né? Fica fácil, né? É aquela coisa. Quando a gente Tem começa uma a comida analisar que eu faço em casa que o nome é horrível. O É. nome é horrível. É horrível, tá, gente? Me perdoem. O nome é arroz de mulheres que vendem pra conseguir dinheiro. Arroz de puta. O Tá. que é esse arroz? Quando você tá com preguiça, você faz o arroz, você frita a linguiça, você faz tudo, põe queijo, tudo na mesma panela. É isso. É um grande arroz de moças. Vocês entenderam? Que utilizam do corpo para obter renda. Isso. Pra forma mais bonita. Obrigado, entendeu? obrigado, Rodrigo. Isso Você aí. foi mais educado. Obrigado, cara. Então, É um grande arroz de. Pô. É muito fácil criar teoria assim, metendo tudo no mesmo balaio, sim, cara. só que quando você vai analisar nossa mente, começa a encontrar os problemas, como eu Sim, citei. claro. Né? Tem a questão também da sedimentologia, também é um problema, porque assim, a gente consegue saber se a água que fez com que os sedimentos cobrissem o fóssil, ela foi rápida ou se foi água calma. Por exemplo, foi um rio parado ali e o animal caiu no rio, por exemplo, ele levantou a terra e foi por cima, e a água estava paradinha. Ou se foi uma enchente mesmo, igual um dilúvio bíblico e pum. Tem como saber por conta do tamanho do grão. Grãos menores indicam águas calmas, e grãos maiores, ou é o contrário. Mas enfim, o tamanho do grão da costa sedimentar indica se a água foi rápida, se foi uma grande tromba d'água, ou se foi água calma. Só que assim, a gente encontra por camadas que indicam água calma, água forte, água calma. E essas águas calmas, como é que vão acontecer durante um dilúvio? A estratificação, A cara, estratificação é um problema, então, exatamente. também Então, é um problema. Como é que você vai explicar aquilo se não for muito tempo? não, ele falou que a estratificação ocorreu em apenas semanas. Nossa, Só que caraca! Só que é um problema porque se você tem camadas estratigráficas mostrando níveis de pressão de água diferente, como é que você vai explicar isso no dilúvio global? Que é uma Não, catástrofe e animais gigantesca. diferentes. Ah, eles tentam explicar isso. Tem pela explicação? Ah, filho, mano. Só que a explicação não quer dizer que a explicação... Porque tem um problema na explicação. Correto. Flutuabilidade. Teve Ah. um criacionista Terra Jovem que ele fez um experimento. Ele pegou um tanque, 2 tanques, Ah, uniu com um tubo assim e colocou num tanque colocou nesses tanques, né, um tanque com água com terra e colocou na superfície basicamente um sapo, um peixe, um rato e um pato, uma galinha, uma ave. Então é um de cada grupo basicamente. aham. E ele fez com que esses tanques se agitassem.
E o que acontece? No resultado, a água começou a entrar, né? Como se fosse a água do dilúvio indo, né? E o resultado do experimento foi: o peixe aparece embaixo, a rã aparece aqui, a ave aparece aqui e o mamífero aparece no topo. Teoricamente formou a sequência evolutiva, entendeu? Aí a conclusão é: os animais estão distribuídos nas camadas geológicas por flutuabilidade. Aff, mano. Assim, ó. É essa a conclusão. E aí, sabe que. Só que o problema é que. Isso foi com método científico, tudo bonitinho? É, porque, cara, E aí- de 100 vezes que eu faço, eu posso conseguir E outra coisa, isso certinho. quanta lá. variação de densidade existe dentro de um único grupo, de uma única família de animais? Não, uma porrada de Então, peixe. Então. Você aí- pega peixe peixe ósseo, é mais. Cara, peixe que não tem bexiga natatória, ele vai afundar mais. Peixe que tem bexiga natatória. Sim. Cara, Aliás, vamos considerar que esteja certa essa ideia. Isso quer dizer que um trilobita é mais denso que uma baleia azul? Olha, eu fiz essa pergunta, sem zoeira, eu fiz essa pergunta para um cristiano Terra Jovem uma vez. Ele respondeu que sim, que o trilobita era mais denso. com certeza, claro. Esse trilobita É aqui é mais osso denso. de uma- Esse trilobita é mais denso que um dinossauro, galera. Cara, é mais denso que um brachiosauro. O Brax aí podia mandar um recado. Eu... É, mano, é o tipo da coisa que a gente ficaria horas conversando. Nossa, Bom, a gente já tá 2 horas e tralalá aqui. É. Vamos fazer as considerações finais, Vamos, Rodrigão? bora. Fala do projeto, Tá bom. tá? É verdade. Minha mãe, ó, só dá um spoiler aqui. Minha mãe ficou trocando uma ideia com o Rodrigo aqui. Minha mãe é professora, pra quem não sabe. E o Rodrigo já achou coisa pra ele fazer aqui ano que vem. Certeza. Sim. É, porque, vou explicar. É, sim, porque tem o canal do Mesozoico Zoado, né? Que já falei um pouquinho no canal, vocês conhecem, tem o desenho animado. Inclusive, eu faço Tudo, as tudo vai estar na descrição aí, tá, gente? O Brax que ele citou é um personagem do Mesozoico Zoado. É, por isso que eu que citei. tem múltiplas personalidades e perda de memória recente, né? Um brachiosauro todo É muito estilosado. bom, é muito bom. Oiê, eu sou o Brax, né? É assim a voz dele. E aí tem o Tirano e Rex, que eu faço a dublagem, enfim. Vamos ver lá. Eu gostava do Brax Talk, como é que é? Show do Brax. Show do Brax, boa. É, eu parei com esse quadro porque não teve muito alcance no YouTube. Sério, é sensacional. O YouTube é complicado, né, Complicado. cara? Eu queria fazer, porque tem tanta é gente legal pra muito entrevistar. bom, cara. E era coisas rápidas, né? É, não era o mas- tipo tipo esse podcast, 2 horas e meia. Não, então. Era 10 minutinhos, mas não tem como uma pessoa aguentar o Brax em 2 horas. É impossível. Não, mas era sensacional, cara. legal. Muito bom, cara. Nossa. Então, mas voltando. Tem o Mesozoico Zoado que eu citei, né? E também tem o Grupo Paleontos. É uma iniciativa que eu criei em 2000, que eu comecei em 2013, não com esse nome, mas oficialmente o nome começou a partir de 2015, que é um grupo independente de pessoas que querem trazer divulgação científica com fácil acesso à população, especialmente na área de história natural. Então, desde então a gente tem lives no nosso canal do YouTube, o Paleontos TV. Toda segunda-feira a gente traz algum assunto de paleontologia, o William sempre aparece por lá. Eu pra sempre comentar. encho o saco de todo mundo lá. E ó, eu já vou até fazer um. Eu já falei com ele, né? O Vitor tá convidadaço pra vir Vitor aqui. do Paleontos também, né? Paleontos, cara. Eu quero você aqui, tá, mano? Eu não sei onde que ele mora, o Vitor? Ele é da Moca. Mano, a gente dá um jeito, a gente pega no metrô, a gente faz igual eu fiz com o Rodrigão. Eu quero você aqui pra gente falar de dinossauro também, cara. Ué, pode contar a história. Ele é ex-ateu. Ele pode contar Da como hora. aconteceu Vamos trocar essa ideia, Nossa. cara. Então, É, e ele tá convidado, gosta, tá? Tem o Alan Zoca também que tá trabalhando com peixes também na pós-graduação Então, dele. eu só tô com o microfone aqui pra convidado, então vamos trazer os dois, não tem problema nenhum, cara. Não, é legal. Traz um de cada Vamos, vez. vamos trazer um de cada Nossa, o Alan vez. Zoca é bom, porque o trabalho de graduação de pós dele, ele tá sendo doutorado. Sensacional. Tá sobre convidadaço e depois eu vou te encher o saco aí pra você vir Perfeito. aqui, cara. isso. A gente combina. Demorou. Então, e aí e tem o Vinícius também, que é de marketing, né? Que é mais de O marketing. Rodrigão vai passar O uma Vi- galera, o mano. Vinícius, ele adora fundo do mar, cara. Sério? Você vai ter um papo muito legal com ele. Não, vou esperar ter peixe aí nesse aquário aqui atrás de você aí, ó. A gente Pra chama ter ele. uns bichos O legal Vinícius, aí. ele adora Demorou. fundo do mar, ele Demorou. gosta muito de tubarão, então vai ser um papo... Sensacional, cabeça. cara. Demorou. E ele é do Paleontos também. Também. E então, e a gente tem o Paleontos, tem também o projeto da Gênesis Ciência e Fé, que vamos começar agora em 2026, que a ideia é destinada para levar igrejas evangélicas, que é um museu itinerante sobre criação e evolução. Que top, mano. Muita gente comentou aqui na prática. Então a gente mostra os fósseis de transição, mostra fósseis da era do gelo, mostra animais falando sobre para falar sobre evolução, animais E você taxonomizados. explicar isso mostrando, nossa, cara, é sensacional. Aí demonstrar que pode ser feito um diálogo saudável entre fé e ciência. Sim. Essa exposição, ano que vem, vai estar disponível para agendamento. E tem as exposições destinadas a escolas e eventos, que são mais didáticas, né? Itinerantes didáticas,
E nessa a gente tem parceria com a ONG Movimento Paulista, que é uma ONG que tem mais de 30 anos de existência, e eles também prezam por trazer conhecimento para a população de como fácil acesso. Eles trabalham com a descolonização da ciência, isso é muito legal, Da hora. né? E aí agora a gente tem... Meu, tá despertando de novo. Bom, o que acontece? A gente assim, Relaxa, mano. Ixi. ao vivo. Não é, pra vocês não é ao vivo, mas É, a gente mas- Bom, como eu tava falando, então trabalha já com laboratórios itinerantes também. Então a gente tem uma exposição itinerante chamada Breve História da Vida. A Breve História da Vida é um museu itinerante onde mostra, através do registro fóssil, a evolução da vida na Terra, desde os primeiros seres vivos até o dia de hoje. É meio que o papo que a gente teve aqui. Só que essas peças aqui, ó, fazem parte do acervo. Tem uma Dessa exposição. porrada de coisa, né? Mais de 100, 150 espécies. Muito da hora, muito Tá? da hora. Então isso aqui é uma pequena amostra do que vocês vão poder ver de perto nessas exposições, porque é gratuito e a gente faz em escolas, em eventos. Você que tem interesse, a gente pode levar em 2006 para sua escola. Entre em contato pelo Instagram, @paleontos, ou pelo _Movimento Paulista, tudo junto. Vai estar tudo na descrição, tá, É gente? isso aí, _Movimento Paulista, manda um direct lá pra nós e agenda também. E o movimento também vai estar com alguns trabalhos itinerantes também novos, como por exemplo o laboratório de microbiologia. A gente vai levar o microscópio para a escola e vai levar também uma coleção de insetos taxemizados para falar sobre entomologia e sobre ecologia. Da hora. E também o Tech Lab, que é um laboratório de impressão 3D, onde vai levar a impressora 3D para a escola e ensinar desde você fazer modelo 3D até fazer uma impressão como essa aqui. E vai ficar pra escola. Aí a escola pode ainda ficar por 6 meses com a impressora 3D. Ah, não, mas que eu digo, o que a escola sim, sim. imprimir é da escola. Sim, Legal, da sim. hora. E aí a escola ainda pode pegar emprestado um termo bonitinho, Sim, tanto o microscópio quanto a impressora 3D. Pra sensacional. fazer por 6 meses. Sensacional, E também cara. tem o trabalho que é o Science Cocina, que é uma cozinha, onde a gente leva todo o material de cozinha e ensina a fazer pão e tal, só que mostra através de matemática, ensina química, Química e biologia pra fazer Física. pão tá ali, né? exatamente através da culinária. Muito bom. Então são projetos do Movimento Paulista para 2026. E também a gente está com um projeto que, lembra que o nome é Breve História da Vida? A gente está montando a História da Vida, sem o breve na frente. A História da Vida vai ser um museu imersivo, onde vão ser várias salas, cada sala representando uma etapa da história do planeta, A ideia é sensacional. com Sensacional. um ambiente montado. Então, não é que você vai ver uma bancada com fósseis, você vai estar dentro do ambiente como se estivesse pegando a máquina do tempo e voltado para a Era Mesozoica, por exemplo. Da hora. Tá? E vai ter animais em tamanho real, do Tiktaalik, a gente vai ter um Tiktaalik de quase 1 metro de comprimento lá. Tamanho original. É, o tamanho original, a gente vai estar desse tamanho Da assim. hora. Tá, e vai ter tiranossauro, vai ter Dunkleosteus lá, vai ter aquele o ortocone gigante do Ordoviciano, a gente fez um em tamanho real, tipo dessa altura assim. Nota 10, galera. Então, esse aí, a História da Vida, vai ser um mega evento que a gente vai fazer, e a ideia é fazer em shoppings, fazer em locais, e vai ficar tipo por temporada. Eu dei algumas ideias pro Rodrigão, vamos ver se rola. É isso aí. E aí a ideia é a gente apresentar ela no segundo semestre de 2026, porque a gente está elaborando os animais que vão estar no acervo, né? Preparando toda a parte de efeitos especiais que a gente vai usar para fazer a imersão. Vai ter data show, vai ter umas coisas bem legais que a gente vai fazer. Da hora. Então, demora um pouquinho para fazer. Acredito que o segundo semestre vai estar disponível, mas a gente vai avisar nos canais e tudo, porque, cara, é uma exposição que não tem no Brasil. É única no Brasil, e tem até no mundo. Só não é única no mundo porque o Gondwana Museu fez algo igual, lá na Alemanha. O Gondwana Museu fez algo parecido. Mas no Brasil não tem. Então vai ser algo inédito. E convido a todos para seguir nas nossas páginas do Instagram, para acompanhar de perto todos esses trabalhos de divulgação científica. É isso aí. Gente, Rodrigão, muito obrigado. Eu que De agradeço. coração. Eu que agradeço, foi muito bom. Rodrigão sempre topa as loucuras que eu chamo ele, então, cara, obrigado mais uma vez. Obrigado, O papo eu foi que agradeço. sensacional, cara. Nota 10, valeu. Pra você aí no YouTube, se você não segue a gente, aproveita, curtiu o papo, siga a gente aqui no YouTube, segue a gente lá no Instagram também. Tudo que o Rodrigão falou, eu vou deixar os links aqui na descrição, tá bom? Então siga lá, apoie, tá? E espero que vocês tenham gostado de mais esse papo. E é isso, gente. Muito obrigado e falou!